noite a todos. Vou fazer mais uma palestra do Grupo de Políticas e Estratégias. E uma das coisas que preocupa quando a gente olha para o Brasil e olha para o país é o nosso sistema tributário. E o Bernardo Api é, sem dúvida, o maior especialista que a gente tem nesse assunto hoje no país. E ele se propôs a vir aqui mostrar para a gente as distorções do sistema e, a partir das distorções, a gente entender das distorções, poder trabalhar para ter algumas sugestões de aprimoramento. E obrigado por ter vindo. Até para você. Boa noite a todos. Queria agradecer o Pedro pelo convite de participar dessa apresentação. A ideia básica aqui, eu preparei uma apresentação com 2 pedaços. Não sei se eu vou chegar no segundo, mas vou tentar passar pelo primeiro, que é tentar mostrar um pouco quais são as distorções do sistema tributário brasileiro e tentar entender como o sistema tributário brasileiro prejudica o crescimento do país. Acho que a compreensão dos problemas é muito importante para a gente entender o que precisa ser feito para corrigir os problemas. Acho que as pessoas, no geral, não têm ideia do tamanho dos problemas que a gente tem no sistema tributário brasileiro. Nós não estamos falando aqui de carga tributária. Carga tributária é um problema macroeconômico que tem a ver com despesa. Se você tem despesa, você tem que ter receita para poder financiar essa despesa. A discussão de carga tributária é uma discussão de despesa pública, não é uma discussão de estrutura do sistema tributário. A discussão que eu vou fazer hoje é de qualidade do sistema tributário. É basicamente esse o foco da apresentação. E, na verdade, o sistema... Deixa eu pegar aqui, eu consigo acompanhar em paralelo aqui. O fato é o seguinte, o sistema tributário brasileiro ele tem vários problemas de várias ordens, e todas elas têm consequências negativas, sejam do ponto de vista do crescimento da economia, seja do ponto de vista da justiça social. Então nós temos problemas do sistema tributário extremamente complexo. Depois de falar isso leva a um elevado grau de contencioso tributário e disputa entre as empresas e o fisco sobre questões tributárias, leva a um alto custo de conformidade, quer dizer, custo para você pagar imposto, não é o quanto você paga de imposto, é o custo que você tem para apurar e pagar imposto. Leva a um problema bastante sério de falta de transparência, que tem consequências, na verdade, do meu ponto de vista, na qualidade da gestão democrática do país, porque se as pessoas não sabem quanto pagam de imposto, elas têm dificuldade de saber qual é o custo de financiamento das políticas públicas. Então é muito fácil, é muito comum às vezes você encontrar uma pessoa pobre e a pessoa fala, não, eu não pago imposto. Na verdade ela paga muito imposto, só que ela não está sabendo que isso está dentro do preço dos bens e serviços que ela está consumindo. Tem um problema sério, é um problema que os economistas costumam olhar, que é um problema que a gente chama de falta de neutralidade. O sistema tributário brasileiro provoca enormes distorções de preços relativos e faz com que a economia brasileira se organize de uma forma extremamente ineficiente. E isso tem um custo muito grande em termos da produtividade do país. A produtividade do Brasil, uma das razões pela qual a produtividade do Brasil é baixa, e uma das razões pela qual ela tem crescido pouco nos últimos anos, é a distorção do sistema tributário. E, finalmente, nós temos um problema de falta de equidade. Nós temos situações absolutamente equivalentes, que são tributadas de forma totalmente diferente, e, na verdade, isso não apenas gera distorções do ponto de vista de você induzir a você se organizar de uma forma ou de outra, mas isso tem consequências também do ponto de vista de ser injusto do ponto de vista social. Quer dizer, hoje em dia, no Brasil, com pouquíssima renda, pagam muito pouco imposto por causa do sistema tributário nosso. Eu vou tentar falar um pouquinho de cada uma dessas características, quando possível dando dados. Esse aqui é uma estimativa do contencioso tributário no Brasil. Bom, basicamente, não sei se vocês sabem, mas na verdade a gente tem várias esferas no qual se dá o contencioso tributário. A primeira esfera que a gente chama de administrativa. Você tem tribunais administrativos, federais, estaduais e municipais, e depois você vai para o judiciário. Quando a gente soma o que tem em disputa, de valores judiciais em disputa na área administrativa, no judiciário, e aquilo que já está em execução na dívida ativa da União e dos estados e municípios, nós estamos falando de algo próximo a 5 trilhões de reais. Mais de 80% do PIB brasileiro em disputa em matérias tributárias. Desses 5 trilhões de reais, talvez uns 2 trilhões de reais sejam créditos podres. É dinheiro que nunca vai ser recuperado.
não era melhor já fazer o write-off, já tirar fora, mas 3 trilhões, quase 50% do PIB do Brasil, de fato está em disputa entre o fisco e principalmente as empresas. É um valor extremamente elevado. Provavelmente o Brasil deve ser o campeão mundial, não sei se é, porque eu não conheço todos os outros países, mas se não for, é um dos campeões mundiais em contencioso tributário. Para vocês terem uma ideia, no balanço da Petrobras do fim de 2015, o valor do contencioso tributário, as matérias em disputa com o fisco, com a Petrobras, equivaliam a 47% do patrimônio líquido da empresa. Certo? Então vocês podem ter uma ideia de quanto vale a empresa. A empresa vale o que ela vale ou ela vale metade do que ela vale se ela perder todas as disputas tributárias que ela tem com o fisco. E esse enorme contencioso tributário tem consequências extremamente negativas do ponto de vista do investimento, porque gera uma situação de enorme insegurança jurídica, e essa insegurança jurídica prejudica muito o investimento no país. Imagine uma empresa que vem investir no país, no Brasil, e vê que uma empresa do setor dela tem 50% do patrimônio líquido em disputa com o fisco. O que essa empresa faz? Ela pode não investir, ou então ela só vai investir com uma taxa de retorno absolutamente extraordinária para compensar o risco que ela está correndo, tá? Investindo num país que leva a situações como essa. Então, esse é um problema extremamente, isso resulta dominantemente da complexidade do sistema tributário, resulta, em parte, do excesso de constitucionalização de matérias tributárias. A gente tem uma quantidade enorme de questões tributárias dentro da Constituição Federal. Só para você ter uma ideia, meia página da Constituição Federal, naquele livrinho padrão que a gente tem, meia página trata de tributação de ICMS de combustíveis. Tá certo? Sim, para você ver a qualidade do nosso sistema tributário. E temos um problema da prática brasileira a discussão jurídica de matéria tributária ser extremamente formalista. Então, aqui no Brasil, praticamente qualquer coisa que você fizer na área tributária vai ter alguém dizendo que é inconstitucional. Praticamente qualquer coisa que você conseguir tentar fazer vai ter alguém arguindo que é inconstitucional. E, obviamente, isso contribui para levar essa situação extremamente complicada que a gente vive hoje. Bom, a gente tem o problema também do custo de pagar tributos, que a gente chama de custo de compliance ou custo de conformidade. A gente tem aquele levantamento do Banco Mundial que diz que o Brasil é o campeão mundial em tempo de gasto para pagar tributos. Uma empresa média leva 2.600 horas para apurar e pagar imposto. Aquele número está errado. O número do Banco Mundial está errado, mas ainda assim a indicação está correta. Tá certo? A Fiesp fez um levantamento em 2012 e, segundo esse levantamento, o custo de cumprimento das obrigações tributárias e trabalhistas, e o contencioso tributário e trabalhista, tinha um custo para as empresas que correspondia a 1,2% do faturamento da indústria da transformação. 1,2% do faturamento da indústria da transformação é 4,8% do PIB da indústria de transformação. Ou seja, quase 5% do PIB era custo burocrático para cumprir obrigações tributárias e trabalhistas ou para fazer a defesa de contencioso tributário e trabalhista das empresas. Só para vocês terem uma ideia do tamanho do que nós estamos falando dentro do país. Bom, nós temos um terceiro problema do sistema tributário brasileiro, que é de falta de transparência. Como eu disse no começo, é impossível saber quanto você paga de imposto no Brasil. Impossível, sobre bens e serviços. Quando você está comprando qualquer mercadoria, obviamente foi pago o imposto ao longo da cadeia de produção daquela mercadoria, e você não consegue saber quanto foi pago de imposto naquela cadeia. Por quê? Porque o sistema tributário é tão complicado, tão cheio de exceções, com tantas estruturas de tributação distintas, que você simplesmente não consegue saber quanto foi pago de imposto. Tem uma lei que obriga a publicar, não sei se vocês sabem, estou na nota fiscal hoje que você compra, vem lá a carga tributária estimada, não sei o quê. Então, tem um amigo que foi, depois até botei aqui as notas fiscais, não vou passar, ele foi num supermercado e comprou 5 cervejas e uma banana, e logo em seguida ele comprou 5 bananas e uma cerveja. Eu não sei qual a carga tributária da cerveja nem da banana, mas eu tenho certeza que a da cerveja é mais alta que a da banana, certeza absoluta. Aí ele foi lá comparar as notas e a carga tributária das 5 bananas e uma cerveja saiu mais alta que a das 5 cervejas e uma banana. Então aquele número que sai na notinha que vocês compram no supermercado é chutado. Literalmente deve ter um programa randômico que chuta um número lá e joga o número para vocês. Desinforma em vez de informar.
E mais, a incidência tributária do Brasil, ela é o que a gente chama por dentro. Os impostos incidem sobre os impostos. Então, por exemplo, o ICMS incide sobre ICMS e PIS/COFINS, e PIS/COFINS incide sobre PIS/COFINS e ICMS. Então, se a gente pegar uma situação padrão, que é São Paulo, a alíquota de 18% de ICMS e uma alíquota de 9,25% PIS/COFINS, que é a alíquota modal também de PIS/COFINS não cumulativo. Aí, por dentro, isso dá 27,25 sobre 100. Mas o 100 tem um imposto. Esses 27,25 sobre o preço sem imposto é 37, quase 37,5% do preço. Então, só de ICMS e PIS/COFINS a gente paga 37,5% do preço das mercadorias que a gente está comprando no país. E ninguém sabe disso. As pessoas não têm ideia. Vocês não pagam isso, pessoal, porque na verdade é cheio de exceção no meio da cadeia. Vocês podem pagar mais ou menos. Mas, em princípio, se fosse de fato cobrado em toda a cadeia 9,25% PIS/COFINS e 18% de ICMS, com uma incidência por dentro, daria esse efeito. E tem outras consequências. Quando eu subo PIS/COFINS, aumenta a arrecadação de ICMS. E vice-versa. É um sistema, e no mundo inteiro não existe isso. Isso não existe. Isso é uma daquelas coisas, aquelas jabuticabas bem grossas. E como eu falei, esta situação tem um efeito muito ruim do ponto de vista da qualidade da gestão democrática. A gente não sabe quando a gente paga imposto. A gente não sabe quando a gente paga imposto, a gente não sabe de fato qual está sendo o custo de financiamento das políticas públicas. A gente também não sabe onde gasta o dinheiro, mas além disso a gente não sabe quanto a gente paga para financiar o que a gente está gastando. E isso daqui eu acho um problema extremamente sério da qualidade da gestão, da qualidade do sistema democrático do país. Essas aqui são aquelas duas notinhas que eu falei, não precisa. Elas são aí de prova, se alguém quiser mostrar, pode ver. Finalmente, eu peço desculpas que eu estou meio rouco, tá? Bom, e finalmente, a gente tem um problema que, do meu ponto de vista, talvez seja o problema mais sério de todos do sistema tributário, que é o que a gente chama de falta de neutralidade. O sistema tributário brasileiro provoca distorções de preços relativos brutais, e isto faz com que o país invista no lugar errado. Essas distorções são de várias ordens. Elas são setoriais, ou seja, muitas vezes eu estou desonerando setores que são pouco produtivos e pouco competitivos e estou onerando demais setores que são produtivos e competitivos. A consequência disso é que eu estou investindo no lugar errado. Eu crio incentivo para investir no lugar que não puxa o crescimento do país. E estou deixando de investir em áreas que poderiam puxar o crescimento do país, porque elas são mais produtivas. Essas distorções podem ser do ponto de vista de alocação geográfica. Bom, um caso bem claro é a Zona Franca de Manaus, é óbvio, todo mundo conhece. Não sei se você sabe, quer dizer, o Brasil gasta só de incentivos tributários federais, a estimativa para esse ano é 42 bilhões de reais de incentivos para a produção na Zona Franca de Manaus, fora os incentivos estaduais, que também existem, que também tem uma desoneração de ICMS, não só da Zona Franca, mas de outros estados, porque os estados, quando mandam mercadorias para a Zona Franca, vai com alíquota zero. Na verdade, dessa renúncia tributária que tem para financiar a Zona Franca de Manaus, provavelmente algo como metade deve virar custo de logística, caminhão. Eu pago para ter caminhão rodando, às vezes avião. Em alguns casos vai de avião, às vezes em alguns casos vai de caminhão. Eu pago para ter caminhão rodando pelo país. O resto, um quarto deve virar lucro das empresas e um quarto vira renda na região de Manaus. Tá certo? Um emprego na Zona Franca de Manaus custa, em termos de renúncia tributária só federal, algo como 140 mil reais por ano. Tá certo? Só que os trabalhadores lá não ganham 140 mil reais por ano. Se eu pegasse o dinheiro que eu gasto na renúncia tributária de Manaus e jogasse de helicóptero na região, provavelmente a população lá estaria melhor do que ela está hoje com a Zona Franca. Isso não quer dizer que não tenha que ter política de desenvolvimento regional. Não é essa a questão. A questão é que tem boas políticas de desenvolvimento regional e políticas de desenvolvimento regional ruins. Estimular a industrialização na Zona Franca de Manaus, num lugar onde não tem estrutura nenhuma de logística, é um jeito ruim de fazer políticas de desenvolvimento regional. É um jeito ruim de usar dinheiro público, porque o grosso desse recurso acaba virando custo de logística. Então eu pago para ter caminhão rodando pelo país.
A mesma coisa acontece no caso da guerra fiscal. Não sei se vocês conhecem um pouco, mas a guerra fiscal, no fundo, ela funciona para que um Estado dê incentivo para atrair uma empresa que normalmente não se instalaria no Estado. Porque se a empresa tem vocação de se instalar no Estado, normalmente eu não preciso dar um incentivo, ela vem e se instala normalmente naquele Estado. Então o que acontece? Eu tenho, por exemplo, São Paulo, que dá incentivo para atrair a indústria do trigo, moagem de trigo, fabricação de biscoito, massas, e eu tenho o Paraná e Rio Grande do Sul, que produzem trigo, que dão incentivo para atrair montadoras, que normalmente deveriam estar em São Paulo. Então estou com a estrutura produtiva do Brasil trocada. A indústria do trigo, que deveria estar no Paraná e no Rio Grande do Sul, que produzem trigo, está em São Paulo, pelo menos uma boa parte dela. E montadoras, que provavelmente estariam em São Paulo, se não fosse pelos incentivos, estão em outros estados. Então, no fundo, eu tenho um caminhão rodando à toa no país por conta da guerra fiscal do ICMS. De novo, vou falar, não é que não faz sentido não ter política de desenvolvimento regional. Agora, a guerra fiscal hoje em dia nem é mais desenvolvimento regional, porque todo mundo dá incentivo até São Paulo, que não faz sentido nenhum falar em política de desenvolvimento regional para São Paulo. Mas a forma correta de fazer não é essa. Tem estados que dão incentivos para atrair indústrias que são capital intensivas, muito capital intensivas. Praticamente não gera emprego nenhum no estado. E, no entanto, eu tenho lá um monte de insumos rodando porque a indústria foi instalada naquele estado por causa de um incentivo da guerra fiscal. Em alguns casos, os incentivos são para mercadoria, só para a mercadoria passear, mesmo. Tem um incentivo que a gente chama de incentivo no comércio, que assim, a mercadoria sai de São Paulo, por exemplo, remédio. Sai de São Paulo, paga 7%, aí vai para algum estado do Centro-Oeste, aí passa lá para um depósito, paga 1% para esse estado do Centro-Oeste e volta para São Paulo gerando um crédito de 12%. Ou seja, eu paguei 8 e gerei um crédito de 12. Eu tirei 4 pontos percentuais do custo daquela mercadoria simplesmente para o caminhão sair de São Paulo, ir para outro estado e voltar para São Paulo. Às vezes vai só a nota fiscal, mas às vezes vai o caminhão. Quando vai só a nota fiscal, tem que comprar um fiscal para ele dizer que passou pelo outro estado a mercadoria. Quando vai o caminhão, a mercadoria vai e volta. De novo, isso aqui é perda de produtividade na veia. É trabalho improdutivo na veia. Assim como o trabalho para apurar imposto é enorme, o trabalho o que eu tenho de trabalho improdutivo, porque eu estou com a estrutura produtiva do Brasil toda mal localizada, por conta da guerra fiscal, é também perda de produtividade direto no país. Quer fazer política de desenvolvimento regional? Explora a vocação regional. Talvez seja muito melhor gastar dinheiro no estado do Nordeste desenvolvendo o turismo do que botando uma indústria capital intensiva. Tá certo? Em termos de... é muito melhor se eu investir em qualificação de mão de obra e se eu investir em boas estruturas de logística do que ficar tentando dar incentivo para atrair indústria para ir para um estado e para o outro. E eu tenho problemas também de forma de organização da produção que decorrem de distorções da estrutura tributária. Aí tem um monte de pequenos fatores que afetam, não vou detalhar todos eles aqui. Mais para frente eu vou falar de um deles que é extremamente importante, que são os regimes simplificados de tributação. Bom, a consequência dessa falta de neutralidade, o fato de que os preços relativos estão todos distorcidos, que eu estou investindo no setor errado, estou investindo no lugar errado, estou investindo da forma errada, estou me organizando da forma errada, é que eu jogo a produtividade do país no chão. Nós estamos falando aqui em perdas relevantes de produtividade em função da estrutura do sistema tributário brasileiro. Bom, a maior parte, não todos, mas a maior parte dos problemas dessa falta de neutralidade, chamada o fato que o sistema tributário faz o sistema econômico se organizar de forma ineficiente, ela ocorre nos tributos sobre bens e serviços. Tributos sobre bens e serviços aqui no Brasil, são basicamente ICMS estadual, ISS municipal, PIS/COFINS federal e IPI federal. São tributos que tributam a produção e comercialização de bens e serviços. E aí se pergunta, como é que o mundo trata a tributação de bens e serviços? O mundo tributa bens e serviços basicamente através de imposto sobre valor adicionado, ou imposto sobre valor agregado, é a mesma coisa. O IVA. Vocês já devem ter ouvido falar em IVA alguma vez. O único país relevante do mundo... Oi? Eu fiz alguma coisa aqui, deixa eu só... Não, é isso. Tá. O único país relevante do mundo que não tem IVA são os Estados Unidos.
Os Estados Unidos, em vez de ter um IVA, ele tem aquele imposto sobre vendas a varejo, né, o sales tax, em vez de tributar. O que é o IVA? O IVA, na verdade, é um imposto sobre consumo cobrado ao longo da cadeia de produção e comercialização. Como é que funciona o IVA? Eu botei aqui um exemplozinho muito simplesinho. Ixi, já. Bom, deixa eu mostrar aí. Se vocês quiserem, tem 3 etapas de produção aqui, tá certo? Então, na primeira etapa, supondo que não tem insumos, para simplificar, a alíquota do IVA é 10%. Eu vendi o meu produto por 100. Então eu tenho um débito de 10, quer dizer, 10% de 100, não tenho crédito porque não tinha insumos, por simplicidade. Tá certo? Então eu paguei 10. Na segunda etapa, eu usei aqueles 10 da primeira etapa como insumo e vendi o produto por 200. Aí eu tenho um débito de 10% de 200 ou 20, mas eu tenho um crédito que corresponde ao imposto que foi pago na etapa anterior, que é 10. Então eu pago 20 menos 10, eu pago mais 10. E na última etapa de produção e comercialização, eu vendo aquele produto por 400, 10% de 400, eu tenho um débito de 40, e eu tenho um crédito correspondente aos 20 que foram pagos na etapa anterior. 40 menos 20, eu pago 20. O que acontece nesse modelo de tributação? Nesse modelo de tributação, aquilo que aparece como imposto pago pelo consumidor na etapa final, que é aqueles 40, corresponde exatamente à soma do imposto que foi pago em todas as etapas de produção. E isso acontece independentemente de como está organizada a produção. A produção pode estar organizada de qualquer forma, o imposto que for pago ao longo da cadeia corresponde exatamente ao imposto que é pago pelo consumidor final. Como num IVA bom, você desonera completamente a exportação. Ou seja, o exportador sai com a alíquota zero, que a gente chama. Então, suponha que na última etapa aqui fosse o exportador. Ele exportou por 400, mas a alíquota é zero. Ele tem 0 de débito de imposto, mas ele tem 20 de crédito correspondente à etapa anterior. O governo devolve para ele os 20. Devolve, e devolve rápido. Na Europa é em 30 dias. Na Nova Zelândia é 15 dias úteis. Tá certo? É assim que funciona um bom IVA. E, portanto, eu desonerei completamente a exportação. Inclusive, o imposto que foi pago ao longo da cadeia de produção, eu devolvo para o exportador. Eu não exporto o imposto. Eu cobro da importação exatamente o que eu cobro da produção nacional. E o investimento eu também desonero, normalmente dando crédito integral. A empresa quer fazer um investimento, ela compra uma máquina, a máquina vem tributada, e eu devolvo o crédito correspondente ao imposto pago naquela máquina para a empresa. Se o investimento for um investimento longo, que demora para maturar, por exemplo, uma fábrica que só vai começar a operar depois de 2 anos. A empresa compra a máquina e o governo devolve depois de 1 mês o imposto que foi pago na máquina para a empresa antes mesmo dela começar a operar. Ou seja, eu desonero completamente o investimento, desonero completamente a exportação. Na verdade, tudo que é produzido num país ou é consumido, ou é exportado, ou é utilizado como para aumentar a capacidade produtiva, ou seja, investimento. Na prática, eu estou tributando apenas o consumo. Portanto, um bom IVA, na prática, é igualzinho ao sales tax dos Estados Unidos. É um pouco melhor porque o sales tax não pega uma parte do consumo final, o IVA pega tudo. Tá certo? O IVA é um imposto sobre o consumo que é cobrado ao longo da cadeia de produção e comercialização. Ele é um imposto transparente porque aquilo que aparece para o consumidor como que ele está pagando corresponde de fato a tudo que ele pagou na cadeia produtiva, e ele tem uma grande vantagem, ele não distorce preços relativos. Se você tiver um IVA de alíquota única, na verdade, eu pego os preços relativos, eles todos sobem juntos ou descem juntos em função da alíquota do imposto. Mas eu não mudo, eu não faço uma coisa ficar mais barata ou mais cara do que outra através da tributação. Eu mantenho os preços relativos, e ao manter os preços relativos, eu levo a uma alocação eficiente do meu investimento. Tá certo? A teoria econômica diz lá que o ideal seria que fosse a alíquota inversamente proporcional à elasticidade de demanda do bem, mas não existe. Os bons países do mundo que têm bons IVAs, a alíquota é uma só. Incide uma alíquota só para todo mundo, igualzinho, praticamente sem exceções. Bom, aqui eu já falei um pouco, aqui é uma lista das razões, tem detalhes que eu não vou entrar aqui, porque vou demorar muito tempo para fazer isso. Eu explico cada uma das distorções que levam a essa falta de neutralidade do sistema tributário brasileiro. Então, basicamente, primeiro problema, excesso de regimes especiais, alíquotas diferenciadas. O que tem, assim, vocês não têm ideia, a legislação de PIS/COFINS no Brasil tem 1.800 páginas. A legislação de ICMS de um estado só o regulamento é um catatal desse tamanho, no qual tem 3 páginas de regra e o resto tudo é exceção. Tá certo? Portanto, uma boa parte dos regimes especiais que existem no Brasil
É para corrigir distorções que não deveriam existir se eu tivesse um bom sistema de tributação de bens e serviços. Mas uma boa parte das exceções é pressão de um setor que foi lá e conseguiu benefícios sem que ninguém avaliasse se aquilo lá, qual é o custo-benefício daquele incentivo que está sendo dado. Tá certo? Segundo, eu ainda tenho no Brasil muita incidência acumulativa. O ISS, claramente um tributo cumulativo, ou seja, você paga seu faturamento e não gera crédito nenhum para frente, como o IVA. Uma parte do PIS/COFINS ainda é acumulativa. A consequência de eu ter tributos cumulativos é que eu induzo uma verticalização da produção. É mais barato para mim produzir internamente um bem ou um serviço, porque eu não tenho que pagar um imposto cumulativo que não me gera crédito, do que contratar um terceiro que pode ser mais eficiente do que eu e que produz aquele bem ou serviço. Se a gente pega uma alíquota de 3,65% de PIS/COFINS cumulativo e 5% de ISS, a gente está falando que eu posso ser 8% menos produtivo do que o meu fornecedor terceirizado. Ainda assim vale mais a pena eu internalizar a produção daquele bem ou serviço do que contratar um terceiro por conta da incidência acumulativa que ainda existe na economia brasileira. Isso faz com que você se organize de forma ineficiente dentro do Brasil. A gente tem um problema sério, tanto no ICMS como no PIS/COFINS, que um bom IVA, tudo aquilo que é necessário para a atividade da empresa gera crédito, tudo. Aqui no Brasil, tanto no PIS/COFINS como no ICMS, uma parte importante daquilo que a empresa utiliza não gera crédito. É o que a gente chama de regime de crédito físico. Ou seja, só aquilo que é fisicamente incorporado no produto final no Brasil gera crédito, ou que é utilizado diretamente na produção, tipo eletricidade que é utilizada na produção. Significa, por exemplo, no Brasil, que uma empresa, o gasto de telecomunicações de uma empresa industrial, como ela não é incorporada no produto final, ela não gera crédito. Eu pago ICMS, pago PIS/COFINS sobre os gastos, sobre as despesas de telecomunicações da empresa, e isso não gera crédito para a empresa. É um imposto que eu paguei no meio da cadeia produtiva e morreu. Tá certo? Ao fazer isso, o que eu estou fazendo? Eu não só estou gerando incentivo de novo para que a empresa se verticalize e produza aquele bem ou serviço dentro da empresa em vez de contratar de terceiro, que pode ser muito mais eficiente que ela. E aqui nós estamos falando em valores que podem alcançar mais de 20% de diferença. Como eu gero uma incidência que incide ao longo da cadeia de produção e que eu não consigo desonerar a exportação, por exemplo. E, portanto, eu começo a prejudicar a competitividade da produção brasileira. O mesmo vale para aquela incidência acumulativa. Eu tenho um outro problema. Como eu falei para vocês, na Europa, se eu tenho mais crédito do que débito do imposto, ou seja, um exportador que tem zero de débito e tem crédito porque ele comprou mercadorias que vieram tributadas, ele recebe o tributo de volta em 30 dias. No Brasil, a empresa que acumula crédito é um inferno para receber o dinheiro de volta. Um inferno. Tanto no governo federal, no caso do PIS/COFINS, quanto no caso dos estados, no caso do ICMS. E para piorar, não tem regras claras e, portanto, é muito comum agora que a gente está em crise fiscal, por exemplo, os estados estão sentando em cima do crédito das empresas para fazer caixa. Eles estão aumentando a arrecadação deles, deixando de devolver um dinheiro que de fato pertence às empresas, não pertence ao Estado. É um dinheiro que foi pago, é um imposto que foi pago que deveria ser devolvido para ela, e, no entanto, eles não devolvem e criam enormes dificuldades para devolver os créditos para a empresa. Às vezes é por maldade mesmo, para fazer caixa, às vezes é porque, por exemplo, o crédito corresponde ao imposto que foi pago em outro estado. Então, uma empresa exportadora que está em São Paulo e comprou alguma coisa em Minas Gerais, o imposto foi pago em Minas, vem para São Paulo com um débito de 12%, e São Paulo, mas esse imposto não foi pago aqui, por que eu tenho que devolver esse imposto para essa empresa se ele foi pago em outro estado? Tá certo? E às vezes ele faz isso porque fala, não, além de ter sido pago em outro estado não cobrou, porque deu um incentivo de guerra fiscal. Então criam 500 mil dificuldades para as empresas recuperarem os créditos que elas têm de ICMS. Isso é só um exemplo, tá, pessoal? Eu poderia ficar aqui 2 horas só dando exemplos de distorções como essas que existem no sistema tributário brasileiro. Bom, aí tem o problema da guerra fiscal, que eu já falei. Tudo isso prejudica a competitividade da produção nacional. A própria guerra fiscal prejudica a competitividade da produção nacional. Por quê? Porque se eu der um incentivo, por exemplo, para um produto, para um insumo ou uma máquina importado, como 100% do imposto é devido para o Estado que importou a máquina, eu consigo dar um incentivo muito maior do que se ele comprar o mesmo insumo ou a mesma máquina de outro Estado no Brasil. Porque no Brasil vem uma parte, nas operações interestaduais, aqui no Brasil, a alíquota no estado de origem é 12%. Fica 12% no estado de origem, o resto no estado de destino. Exceto nas vendas do Sul e Sudeste,
para o Norte, Nordeste e Centro-Oeste, onde a alíquota é 7%. O que acontece? Então, a gente chama que é a tributação na origem. Como eu tributo na origem, eu tenho dois problemas. Um problema é o seguinte: eu quero dar um incentivo, eu dou um incentivo que fala o seguinte: olha, eu estou te dando um crédito presumido aqui que corresponde a 50% do imposto que você deveria me pagar. Se eu pego e compro um produto importado, esse crédito presumido vai valer 50% de fato do imposto do produto importado. Se eu importo o mesmo produto de outro estado, esse 50% só vai se valer sobre a diferença entre a alíquota interna, 18%, e a interestadual, que é 12%. Então, um deles vai ter um benefício de 9%, que é metade de 18%, o outro vai ter um benefício de 3%. O importado tem um benefício muito maior que a produção nacional. Então, a guerra fiscal, na verdade, nem só a guerra fiscal, a tributação do ICMS no estado de origem, mais a guerra fiscal, acabam gerando um grande desincentivo à competitividade. Além daquele problema que eu já mencionei. Como eu pago imposto no estado de origem, se eu tenho uma empresa exportadora no estado de destino, o estado de destino teria que devolver imposto para a empresa que foi pago no estado de origem. E ele não quer devolver, porque falou: eu não cobrei esse imposto, por que eu tenho que te devolver esse imposto que você pagou no outro estado? Só para antecipar para vocês, num bom IVA, a tributação é sempre no destino. Se eu faço uma operação entre estados ou entre países, por exemplo, na Europa, a Europa funciona como se fosse uma grande federação do ponto de vista tributário. Eles têm um IVA, todos os países têm IVA, e todas as operações entre países, que inclusive nem tem controle na fronteira, a tributação é no destino. Sai com a alíquota zero do estado de origem para o estado do país de origem para o país de destino. Esse, na verdade, é um dos grandes problemas do ICMS, está na fonte, na origem da guerra fiscal. A guerra fiscal existe porque eu tributo o imposto no estado de origem. Por quê? Porque eu dou um incentivo para uma empresa que está no meu estado, tá certo? Por exemplo, a Ford na Bahia. A Ford na Bahia dá lá um incentivo que corresponde a 8% do valor do imposto. Aí a Ford vende um carro para São Paulo gerando um crédito de 12%. Então, para São Paulo gera um crédito como se tivesse sido pago 12% de imposto, na verdade só pagou 4%. Tá certo? Isso só existe porque eu tenho a tributação no estado de origem. Se eu tivesse a tributação toda no destino, não tinha como dar um incentivo na Bahia que, na verdade, gerasse um benefício para a venda daquele produto em São Paulo. Tá certo? Então, uma boa, certamente 90% dos problemas do ICMS decorrem da tributação no estado de origem. Bom, aí tem vários outros problemas, um uso abusivo de substituição tributária, não vou entrar aqui, se alguém aqui tem alguma empresa que tem substituição tributária, entende o que eu estou falando, é um inferno, você tem que recolher o imposto por antecedente do que vai ser pago nas cadeias subsequentes, até o consumidor final. Agora, cada estado tem uma regra diferente. Tem estado que não deixa a mercadoria entrar no estado se você não tiver pago o imposto antes por substituição tributária. Então eles param o caminhão na fronteira até a empresa pagar o imposto do que vai ser o imposto cobrado para frente, porque ainda vai ser feito para frente, porque ele nem sabe quanto é que é. Eu estou tributando algo que eu não sei o que vai ser, eu não sei qual o preço que vai ser o preço final de venda para o consumidor, mas eu cobro por antecedência e a empresa tem que pagar antes para poder entrar no estado. Cada estado tem regra diferente, é um inferno absoluto para as empresas que trabalham com isso. Tem um problema aqui no PIS/COFINS que é extremamente sério, mas não vou explicar. E, finalmente, eu tenho problemas na tributação da renda. Todos os problemas que eu listei até aqui têm a ver com tributos sobre bens e serviços. Mas eu tenho problemas também na tributação da renda. E aqui eu tenho um problema de distorções na renda do capital. Tributação de aplicação financeira no Brasil. Eu tenho situações das mais estapafúrdias possíveis. Tá certo? Eu tenho um que é alíquota zero, o outro que é tributado a 15%, o outro que tributa com uma alíquota de 35% decrescente ao longo do tempo, e muitas vezes sem base nenhuma que justifique por ter aquele modelo de tributação. Eu tenho incentivo para a compra de debênture de infraestrutura por pessoa física, mas não tenho incentivo para a compra de debênture de infraestrutura por um fundo de pensão, que faria muito mais sentido aplicar naquela debênture do que a pessoa física. Eu tenho, por exemplo, só para dar um exemplo aqui que eu uso bastante, um aluguel recebido por uma pessoa física no Brasil. Quanto paga de imposto? 27,5% se receber direto na pessoa física. Agora, se a pessoa física monta uma empresa de lucro presumido e capitaliza a empresa de lucro presumido com o imóvel, ela vai pagar de 11% a 14%. Se a pessoa física monta um fundo de investimento imobiliário e capitaliza com o imóvel, lógico que precisa ter mais de uma pessoa física, mas é o mesmo imóvel e a mesma pessoa física paga zero, se a cota for negociada em bolsa.
Ou seja, eu posso pagar de 0 a 27,5%, passando por 11, 14%, dependendo de como eu organizo a minha gestão do meu imóvel que está gerando renda para a pessoa física. É óbvio que eu tenho distorções aqui. É o mesmo imóvel ou é a mesma pessoa física? Dependendo de como aquele rendimento chega nela, eu estou pagando de 0 a 27,5%. Isso é uma baita distorção que eu induzo você a me organizar de uma forma que não necessariamente é a mais eficiente. Não necessariamente é a mais eficiente. Assim, às vezes, e não é brincadeira não, tem muito... O caso de fundo de investimento imobiliário não tem tanto assim, mas pessoas físicas de alta renda que têm muitos imóveis, o grosso tem uma empresa de lucro presumido no qual recebe o aluguel daquele imóvel. E tem um problema extremamente sério na tributação da renda do trabalho, principalmente nos regimes simplificados. Lucro presumido simples, isso eu vou mostrar em seguida, então eu posso explicar isso um pouco melhor. Isso é uma coisa importante, tá, pessoal? Do ponto de vista analítico, é muito importante separar a renda do trabalho e do capital. Elas são diferentes. Às vezes a gente mistura, quando a gente fala em pequena empresa, está tudo meio misturado ali no meio. Os países nórdicos têm um bom método que eles separam, que é a renda do trabalho e do capital. Eles falam o seguinte, uma pequena empresa, eles têm uma regra lá, meio de bolsa, fala isso, X% é renda do capital, o resto é renda do trabalho, e tributa a renda do capital como renda do capital, a renda do trabalho como renda do trabalho. E aqui no Brasil, na verdade, a gente tem uma parte importante da renda do trabalho que é absolutamente subtributada por conta de regimes simplificados de tributação, lucro presumido e o simples. Bom, então falar um pouco dos regimes simplificados. Como é que eu estou aqui? Bom, eu tenho, na verdade, basicamente 3 regimes simplificados no Brasil. Lucro presumido, em que eu substituo o imposto de renda à pessoa jurídica, a contribuição social sobre o lucro líquido, por uma incidência sobre o faturamento. PIS e COFINS. No PIS e COFINS eu tenho regime não cumulativo e cumulativo. Empresa do lucro presumido é tudo regime cumulativo, pagar 3,65 sobre o faturamento, e o limite de faturamento é 78 milhões de reais por ano para estar dentro do regime de lucro presumido. Aí eu tenho as empresas do Simples Nacional, que você tem uma incidência sobre o faturamento, que vale para o imposto de renda da pessoa jurídica, contribuição social sobre o lucro líquido, PIS, COFINS, IPI, a contribuição patronal para a Previdência, o ICMS e o ISS, tudo é substituído por uma tributação sobre o faturamento, que é crescente em função do faturamento da empresa. O limite de faturamento é 3 milhões e 600 por ano. O Congresso está aprovando um aumento para 4,8 milhões agora. Está votando agora, essas semanas, um aumento para 4,8 milhões de reais por ano. E, finalmente, eu tenho um tal do microempreendedor individual, e que, na verdade, eu não pago nada, eu pago uma contribuição para a Previdência de 5% de um salário mínimo, R$ 44,00 por mês, e mais, se eu for contribuinte de ICMS, R$ 1,00, se eu for contribuinte de ISS, R$ 5,00 por mês. Então, eu pago R$ 45,00 ou R$ 49,00 e quito todos os meus tributos, e vale para a empresa que tem faturamento até R$ 60 mil por ano, ou seja, R$ 5 mil por mês. No Brasil. Bom, qual o problema desses regimes simplificados? Tem motivo para você ter um regime simplificado para a pequena empresa? Tem. Tem um motivo que é, obviamente você não pode exigir numa pequena empresa que ela apure os tributos, principalmente quando a apuração é complexa, da mesma forma que uma grande empresa. O custo de conformidade pode ser muito alto para ela. E de fato, principalmente num país que tem um sistema tributário super complicado como o nosso, é um custo muito alto mesmo para as empresas. E segundo, eu tenho pequenos negócios que concorrem com negócios informais. Agora, o regime que a gente tem no Brasil resolve? Não resolve. Ele não resolve por quê? Ele não resolve, primeiro, porque faturamento é uma péssima base de incidência. Por quê? Porque uma empresa com alta margem é tributada da mesma forma que uma empresa de baixa margem. Só que a capacidade de geração de valor tem a ver com a margem da empresa, não tem a ver com o faturamento. Então, eu vou mostrar aqui uns exemplos para vocês vão entender claramente. Segundo, as empresas que mais precisariam de apoio são aquelas que têm baixa margem, porque são elas que concorrem com o negócio informal. Quem concorre com o negócio informal tem que ter margem baixa para conseguir concorrer com o negócio informal, que é onde tem problema a pequena empresa. Só que o nosso sistema beneficia a empresa que tem alta margem, não aquela que tem baixa margem. E terceiro, o limite que a gente tem do Simples, não vou nem discutir o resto, o limite do Simples, que é 3 milhões e 600 mil reais, é ridiculamente alto. Não existe nada no mundo, nenhum regime simplificado parecido com o Simples, com limite de faturamento igual ao do Brasil. Não existe. Não existe. Onde existem regimes simplificados que se aproximam mais ou menos do brasileiro, o limite é $50 mil por ano, no máximo $100 mil por ano.
tá certo? E a gente está falando aqui no Brasil de 3 milhões. 600 são $1 milhão por ano, tá certo? Basicamente é isso que a gente está... Bom, isso daqui é só eu só peguei 3 casos que estão no Simples. A linha azul que está no meio, isso aqui é o quê? Eu colhei um negócio padrão, fiz lá um desenho de um negócio padrão, e tem que calcular, olha, quanto é a renda, qual é a renda pessoal do dono do negócio? Aí eu peguei um comércio que tem margem de 50%. Ou seja, ele vende por 100, 50% é margem, 50% é o que ele gasta com os insumos que ele está vendendo. O dono desse negócio comércio de mais de 50%, se ele fatura R$300 mil por mês, que é o limite do Simples, quer dizer, 3 milhões e 600 mil por ano, R$300 mil por mês. A renda do dono do negócio é de R$80 mil por mês. Não é exatamente uma pessoa pobre, tá certo? Não é exatamente uma pessoa que não tem dinheiro para contratar um contador, tá certo? Aí eu peguei aquela linha laranja lá embaixo, é o mesmo comércio com margem de 25%. Um comércio que opera com baixa margem. A renda do dono desse comércio, se ele tiver no Simples, se ele faturar R$300 mil por mês, é R$8 mil por mês. Ou seja, eu trato igualmente, eu tributo exatamente igual um negócio no qual o dono recebe R$80 mil por mês e outro no qual o dono recebe R$8 mil por mês. E esse é o nosso modelo de tributação simplificada do Brasil. E aí nós temos, para piorar, os advogados entraram no Simples agora, junto com os contadores, fisioterapeutas e que mais? E corretor de imóvel e corretor de seguros. São os únicos que entraram em categorias. Economista não. Não sei porque eles têm alguma coisa contra economista. Não botaram economista nessas coisas simplificadas do Simples. A gente está lá numa tabela que é mais cara que o lucro presumido. Um advogado que tiver no Simples, que faturar R$300 mil por mês, num modelo padrão, no minha conta, esse cara aqui ganha R$180 mil por mês líquido de imposto. E ele está dentro do Simples, e sendo beneficiado pelo Simples. E aí a gente quer ampliar o limite do Simples, porque esse coitadinho não tem dinheiro para pagar um contador. Tá certo? Está correto isso? Está completamente errado. O nosso modelo está completamente errado. Quem precisava de ajuda aqui dentro? É aquele cara da linha laranja. Aquele cara devia estar sendo estimulado pelo sistema, porque esse daqui concorre com um negócio informal, e esse cara aqui opera com baixa margem, eu precisaria dar um apoio para ele para poder operar. Quem eu beneficio? Eu beneficio quem não precisa. Esse cara que está na linha laranja, na verdade, é melhor para ele estar no lucro real do que no Simples, tá? Nos R$300 mil, não na faixa baixa, mas se ele fatura R$300 mil por mês, para ele é melhor estar no lucro presumido, ele vai ganhar mais do que se ele tiver no Simples. Tá certo? Esse o comércio de margem de 25%. Os outros não, obviamente, os outros ganham muito mais no Simples do que no lucro real. E as pessoas acham lindo. As pessoas acham isso uma coisa maravilhosa do ponto de vista do sistema tributário brasileiro. Bom, o que acontece? Qual a consequência desse modelo que a gente tem? A gente tem um modelo tributário de tributação de pequenos negócios que, primeiro, estimula a abertura de pequenos negócios, muitas vezes improdutivos, e contribui para manter o negócio improdutivo para sobreviver. A parte boa do capitalismo, que é selecionar os bons e matar os ruins, não existe no Brasil. Porque eu pego um negócio improdutivo, estimulo ele a se abrir e, por conta de incentivos tributários fortíssimos, eu mantenho ele como um negócio improdutivo para sempre. Essa que é a realidade do sistema tributário brasileiro. A gente estimula a sobrevivência de negócios improdutivos. Vocês não têm ideia do impacto que isso tem sobre o crescimento do país no longo prazo. Vocês não têm ideia. Era muito melhor que donos de pequenos negócios fossem empregados de uma empresa produtiva do que donos de um negócio improdutivo. Só que no Brasil a gente faz um modelo que estimula você a ser dono de um negócio improdutivo. Bom, aquilo que eu falei, o limite do Simples é muito mais alto do que o outro. E agora tem uns estudos recentes da GV que sequer do ponto de vista de formalização o Simples funcionou. A ideia do Simples é que ele ia permitir uma forte formalização das empresas brasileiras. Temos estudos feitos pelo GV do Rio, 2 estudos recentes. Os 2 estudos mostram que o impacto, um deles mostra que não teve impacto nenhum, e o outro mostra que o impacto foi minúsculo sobre formalização. Ou seja, tem um sistema caro, ineficiente, que sequer para aquilo que ele foi desenhado, que é formalizar as empresas, ele contribui. E, no entanto, as pessoas acham lindo, e o Congresso está ampliando o limite do Simples porque acha o Simples lindo, porque dá volta. Tá certo? Mas, bom, isso é um outro problema. Pelo menos garante os advogados. Hã? Pelo menos garante os advogados. Pelo menos garante. Não, estão incluindo agora peraí. Nessa ampliação que o Congresso está votando, estão incluindo os arquitetos e paisagistas, se eu não me engano,
estão entrando no Simples junto com os advogados. Tá? Economista ainda não, mas os arquitetos e paisagistas é totalmente diferente. O arquiteto é muito mais importante do que um engenheiro, assim como um advogado é muito mais importante que um economista, tá certo? Então, bom, e finalmente a gente tem um problema no sistema tributário de falta de equidade. Como eu tenho uma multiplicidade de regimes tributários, tá certo? Isso pode levar a que eu tribute situações semelhantes de forma muito diferente, tá certo? Então, só para dar uma ideia aqui, esse aqui é um exemplozinho que eu faço, tá? Eu estou de mal com os advogados, tá? Então eu resolvi pegar os advogados para Cristo aqui, se os economistas tivessem, mas até o lucro presumido vale para os economistas também, assim como para qualquer outro profissional liberal. Eu peguei o seguinte, peguei um advogado que fatura, que presta serviços no valor de R$30 mil por mês. Ok? Pessoa de renda alta para o país. Presta serviço no valor de R$30 mil por mês. Se ele for um empregado de uma empresa formal, a empresa vai pagar lá R$4.899 de impostos. Eu peguei uma empresa de lucro presumido, mas podia ser de lucro real por lucro zero, que ia ser basicamente a mesma coisa. Aí ele paga R$4.990 sobre folha, paga mais R$1.490 de FGTS, e ele, pessoa física, empregado, vai pagar mais R$4.285, sendo R$571 para o INSS e mais R$3.714 de imposto de renda, já considerando o desconto simplificado. Eu ainda tirei 20% e dei desconto simplificado para ele. Não é nem na fonte, é mais. Ele recolhe mais que isso na fonte. Bom, final. Aquele empregado que fatura presta serviço no valor de R$30 mil por mês, ele paga R$15.600 de imposto e recebe R$4.336 líquido por mês, já considerado a devolução dos 20% do imposto de renda. Ok? Este é a situação do empregado formal no Brasil. Agora, esse mesmo advogado presta o mesmo serviço como sócio de uma empresa de lucro presumido. Quanto ele vai pagar de imposto? Ele vai pagar aqueles mesmos R$4.899 na empresa, e aí, na pessoa física, supondo que ele vai contribuir pelo teto do salário de contribuição, normalmente contribui sobre o salário mínimo, o grosso dos profissionais liberais no Brasil opta por, que tem empresa de lucro presumido, opta por ter prolabore no valor de um salário mínimo, mas supondo que ele vai contribuir sobre o teto do salário de contribuição do INSS para ter os mesmos direitos que aquele empregado, que é R$5.100 e poucos por mês, ele vai pagar lá R$1.038 e ainda vai pagar R$143 de imposto de renda porque ele tirou R$5.100 da empresa. Tá certo? Isso já com desconto simplificado. Ou seja, essa pessoa daqui vai ter pago R$6.000 de tributo e vai ter quase R$24 mil de renda líquida. É a mesma pessoa prestando o mesmo serviço. E aí, se esse advogado for sócio de uma empresa do Simples, ele vai faturar os mesmos R$30 mil e vai pagar R$3.143 de imposto. Ou seja, eu tenho no Brasil uma situação em que a pessoa prestando um serviço, o mesmo serviço, pode pagar de imposto de R$15 mil a R$3 mil por mês. O que significa isso? Isso significa que esse cara aqui, que é sócio da empresa de lucro presumido, ele pode ser, por exemplo, 30% menos produtivo que o empregado. Eu tenho um advogado numa empresa, que tem vários advogados, que organiza, distribui trabalho entre eles, assim vai entrando as demandas, vai distribuindo os advogados, e ele tem trabalho o tempo inteiro. Suponho que ele tem a mesma qualificação que esse sócio da empresa de lucro presumido. Sócio da empresa de lucro presumido consegue um trabalho aqui, outro ali, e ele fica 30% do tempo sem trabalhar porque não consegue trabalho. Tá certo? Ou porque não quer trabalhar, não importa. Ainda assim, ele vai ganhar mais em termos líquidos do que aquele empregado. Ele pode ser 30% menos produtivo e ainda assim vai ganhar mais. Isso aqui tem consequências não só do ponto de vista distributivo. Obviamente está errado do ponto distributivo. Não faz sentido que o empregado formal tenha um custo tributário muitas vezes 5 vezes maior do que a pessoa fazendo o mesmo serviço como um sócio de uma empresa simples, ou 2 vezes e meia maior do que se for o sócio de uma empresa lucro presumido. Não faz sentido. Tá certo? Então, estou falando, o sócio da empresa simples pode ser 40% menos produtivo que o empregado, que ainda assim ele vai ter uma renda líquida maior do que o sócio, do que o empregado. É óbvio que eu tenho um problema, pessoal. Eu tenho um problema de equidade. Eu tenho pessoas de alta renda no país que estão pagando muito pouco imposto de renda, muito pouco imposto. Eu tenho um problema que eu desestimulo o trabalho formal,
ainda que ele seja mais produtivo, ainda que ele seja mais eficiente do que a organização como empresa, e eu tenho um problema de eficiência econômica. Eu tenho um problema distributivo e tenho um problema de eficiência econômica. Isso que existe para advogado, existe também até para o pequeno, o microempreendedor individual. É o meu exemplo que eu dei. Só vamos pegar essas duas últimas colunas. Vamos pegar um eletricista, que é microempreendedor individual. Se ele for empregado de uma empresa, ele vai pagar daqueles R$5.000, vai pagar R$2.168 de imposto e vai ganhar R$2.800 líquido para ele. Se ele for um microempreendedor individual, ele vai pagar R$49 de imposto por mês. Ou seja, ele pode pagar 40 vezes mais se ele for um empregado do que se for um microempreendedor individual. De novo, qual é o efeito disso sobre produtividade? Eu posso ter, em vez de estimular a pessoa a se organizar como uma empresa que tem vários eletricistas, que atende serviço e se organiza de forma eficiente, não. Eu induzo a pessoa a ser um eletricista que fica com um telefonezinho pré-pago, recebe um telefonema aqui, faz um serviço, fica 5 horas sem trabalhar, recebe o telefone, atravessa a cidade, vai prestar um serviço do outro lado da cidade, e ainda assim ele vai ganhar mais do que se ele fosse uma pessoa mais produtiva. Tá certo? Não faz sentido que para a pessoa fazer a mesma coisa eu posso cobrar R$49 ou R$2.100. Não faz sentido. Não tem nada que justifique isso. E, aliás, não existe nada parecido com isso no mundo. Nesse nível. Nada. Nada. O Brasil é um caso totalmente à parte quando se fala dessas coisas. E isso daqui é um pouco, isso daqui está muito pequeno, não dá para ver direito, mas basicamente, isso aqui é o seguinte, é rendimento das pessoas que apresentam declaração de imposto de renda de pessoa física, é a composição do rendimento entre rendimentos tributáveis e rendimentos isentos de tributação exclusiva. Rendimento isento de tributação exclusiva é lucro distribuído para a empresa e rendimento de aplicação financeira, uma parte do rendimento de aplicação, o grosso rendimento de aplicação financeira. E rendimento tributável é basicamente rendimento de trabalho formal. Se a gente pegar as pessoas aqui, vamos pegar aqui uma faixa entre, 5 e 10 salários mínimos, aqui. Os rendimentos tributáveis são 79% do total e os rendimentos isentos não tributáveis 20% do total. Aí a gente pega a faixa de rendimento acima de 100 salários mínimos por mês. 87,5% das pessoas que têm renda total maior que 100 salários mínimos por mês, 87,5% do rendimento dessas pessoas é isento e não tributável, não é tributado na declaração de imposto de renda de pessoa física. E uma boa parte disso é rendimento de empresa, de lucro distribuído por empresa, e uma boa parte disso é lucro distribuído por empresa do simples e do lucro presumido. Tá certo? Ou seja, eu tenho um modelo que leva a que pessoas de alta renda não paguem imposto no Brasil, não paguem imposto de renda no Brasil. Esta é a consequência do nosso sistema tributário. Além disso, isso é um sistema que pode ser improdutivo. É óbvio que ninguém quer pagar imposto, pessoal. Eu tenho uma empresa, eu estou no Centro de Cidadania Fiscal e o sistema tributário brasileiro é tão burro que o meu centro é uma ONG, mas eu estou organizado como empresa porque é mais barato para mim ser empresa do que ser uma ONG. Literalmente. Literalmente. É um sistema tributário tão burro que leva a isso. Está errado. Está completamente errado o nosso sistema tributário. Bom, e finalmente tem problemas. Eu vou ficar só no diagnóstico mesmo, eu não sei se vou apresentar as propostas, se quiser depois no debate eu apresento. Tá? E finalmente eu tenho problemas na tributação da folha de pagamentos. Que problemas? Eu tenho um problema, aqui o problema não é só na tributação da folha, é na tributação da folha e no modelo de percepção de benefícios no Brasil. O que acontece? Aqui no Brasil, o benefício que é totalmente assistencial para idoso, que é o BPC do LOAS, tem o valor de um salário mínimo. O piso do benefício previdenciário é de um salário mínimo. O que acontece? Acontece que se eu tiver uma pessoa que chega aos 65 anos sem ter contribuído nada para a Previdência, ele vai receber um salário mínimo de benefício. Aí eu tenho uma pessoa que passou a vida inteira, contribuiu sobre um salário mínimo durante 30 anos. Geralmente, trabalhador de baixa renda tem uma vida laboral, uma parte é formal, uma parte é informal. Então, ele foi formal durante 30 anos. Então, ele não conseguiu se aposentar por tempo de contribuição. Ele vai se aposentar com 65 anos e vai receber um salário mínimo. Ou seja, o benefício de aposentadoria, para quem contribui, para quem não contribui, quando você está falando de pessoas de baixa renda,
É o mesmo. Que incentivo você cria para as pessoas contribuírem? Nenhum. Zero. Literalmente, uma pessoa de baixa renda que chega aos 30 e poucos, 40 anos de idade, e já tem pouca contribuição para trás, ele não tem interesse nenhum em se formalizar. Aí tem outros problemas. Tem, por exemplo, a aposentadoria rural, o famoso segurado especial, que, no princípio, deveria contribuir com 2% do valor da produção, na prática não contribui com nada, e que, quando chega o homem aos 60 anos e a mulher aos 55, ele pode se aposentar recebendo um salário mínimo. E, na prática, sem ter contribuído nada. Então, o que acontece? Essa pessoa, e é muito comum que o casal rural, os dois recebam o benefício de aposentadoria rural. O homem aos 60, a mulher aos 55. Sem ter contribuído nada durante a vida deles. O que eles precisam provar é que eles trabalharam no campo durante 180 meses. Tá certo? E muita fraude. Muita fraude. Tá certo? Aí eu pego aquele trabalhador urbano que trabalhou a vida inteira, 30 anos, pagando sobre um salário mínimo, ele vai se aposentar aos 65 anos de idade, ou seja, mais tarde, e vai receber um salário mínimo. E aí a mulher dele vai pedir o benefício do LOAS, como ele recebe o salário mínimo, para receber o LOAS, é 1/4 do salário mínimo familiar per capita, ela não se habilita e não recebe. Ou seja, é melhor para quem não contribuiu do que para quem contribuiu. Em alguns casos gera distorções seríssimas. Vou dar um exemplo meu, pessoal. Há uns anos minha mulher queria contratar uma empregada, uma senhora já. E ela adorou a moça. Aí ela falou, eu gostei muito, mas ela falou que ela só aceita se ela não for registrada. Que estranho, né? Aí eu fui tentar entender por quê. Aí eu entendi. Ela falou, não, eu vou me aposentar como aposentada rural daqui a 5 anos, que é 8 anos na Bahia. Só que ela estava trabalhando há 20 anos em São Paulo como empregada doméstica sem ter sido nunca registrada. Para ela era melhor não ser registrada. Se ela fosse registrada, ela perdia a aposentadoria rural dela na Bahia. Ou seja, eu criei um sistema que não é só que é indiferente ser registrado ou não. Eu criei um sistema que, em alguns casos, é pior ser registrado do que não ser registrado. É pior eu me registrar e pagar para a Previdência do que eu não pagar para a Previdência e não ser registrado. É fraude. É uma intenção de fraude. Né? Não tinha tido a fraude ainda, mas obviamente ela tinha uma intenção de fraude nesse processo. Mas ela ia conseguir a aposentadoria dela com certeza. Basta a declaração do sindicato rural, dos amigos, não sei o quê, e ela consegue. Aliás, o pessoal da Receita Federal está tentando ter um monte de guia de ITR no Brasil de R$10 por ano, de imóvel que não precisaria pagar ITR. Eles têm quase certeza que é o pessoal querendo comprovar a atividade rural. A pessoa tem uma terrinha lá, paga o ITR todo ano, e depois chega lá com as guias e diz, não, aqui eu paguei ITR toda a minha vida. Eu era trabalhador rural. Tá certo? Então, qual o problema aqui? O problema é que eu tenho um sistema que desestimula a formalização de trabalhadores de baixa renda, e como eu mostrei naquele processo de pejotização lá, de lucro presumido simples, desestimula a formalização de trabalhador de alta renda também. Isso, na verdade, precisa ser corrigido, além de um monte de penduricário que incide sobre a folha de salários. Isso aqui é um padrão, uma empresa padrão no Brasil, ela paga 20% de contribuição na empresa, 20% para a Previdência Social, seguro de acidente de trabalho vai de 0,5% a 6% do salário total, salário de educação 2,5%, Sistema S 2,5%, Sebrae 0,6%, INCRA 0,2%. Então a empresa paga de 26,3% a 31,8%, mais o FGTS, que ainda é uma renda indireta do trabalhador, é uma poupança compulsória mal remunerada, e o trabalhador ainda paga de 8% a 11% do salário de contribuição. Então aquela parte da empresa paga sobre o salário integral e o trabalhador paga só sobre o salário de contribuição. Então, além da Previdência, tem um monte de penduricário que incide sobre a folha. E, obviamente, qual é o problema disso? O problema disso é que eu tenho um modelo na tributação da folha que desestimula que pessoas de alta renda contribuam, e por conta desse processo de pejotização que eu mostrei, o simples, lucro presumido, pessoas de alta renda também não têm interesse em contribuir para a Previdência Social. Bom, pessoal, isso aqui são as distorções do sistema tributário brasileiro. Pedro, eu não sei se eu passo correndo aqui ou passo escorrendo. Vale a pena. Vale a pena? Tá bom. Bom, o que a gente precisa fazer para poder melhorar o sistema tributário brasileiro? Bom, primeira coisa, vamos olhar os problemas. Entender os problemas ajuda.
E é um pouco esse esforço que eu estou fazendo aqui, de uma forma meio didática. Lógico que dá para fazer isso de uma forma muito mais técnica, não sei o quê, mas que é uma coisa extremamente importante. A discussão de mudança do sistema tributário brasileiro tem sido super segmentada. Ou alguém olha só pelo lado da receita, o outro olha só pelo lado da distribuição de renda, tem que olhar o todo, tem que olhar todos os problemas. E aí é o seguinte, todo livro-texto fala o que é um bom sistema tributário. Um bom sistema tributário, ele é simples, ele é transparente, ele é neutro do ponto de vista da atividade econômica e ele trata os iguais igualmente. Bom, obviamente o sistema tributário brasileiro não é simples, não é transparente, não é neutro e não trata os iguais iguais, tá certo? Ele está errado em todas as categorias do que deveria ser um bom sistema tributário, ele está muito fora em todas elas. Bom, na parte de tributação de bens e serviços, não tem muito segredo. Isso é o debate de reforma do sistema tributário brasileiro nas últimas décadas tem que se focado nisso. O bom modelo de tributação de bens e serviços é o IVA. O IVA é aquele modelo que eu falei. O que é um bom IVA? Tem uma base ampla de bens e serviços, tem crédito abrangente, tudo que é necessário para a atividade da empresa gera crédito, tem um sistema de devolução de crédito que funciona, o Estado não pode sentar em cima do crédito que ele deve para a empresa, desonera completamente exportação e investimento, a alíquota incide sobre o valor sem imposto, não incide sobre o valor com imposto, uma única alíquota, os bons IVAs no mundo, os mais modernos, tem uma alíquota só, é cobrado no destino, ou seja, quando eu tenho uma transação interestadual, todo o imposto pertence ao Estado de destino, e tem pouco regime especial, se possível, nenhum regime especial. Como eu falei, um imposto com essa característica é um imposto sobre consumo, não é um imposto. As empresas são meros recolhedores, quem paga o imposto é o consumidor. É importante entender isso. Isso é importante entender, inclusive para discutir tributação de regime simplificado. No IVA, exceto pelo custo operacional, não faz sentido que pequeno negócio pague menos que grande negócio. Porque quem está pagando é o consumidor, não é o dono da empresa. Tá certo? Ou nos Estados Unidos, vocês acham que o sales tax para um negócio pequenininho é diferente do Walmart? É o mesmo. Qual a diferença do sales tax para o IVA? Você falou que O sales tax é cobrado só no sistema de débito e crédito. Agora, o que precisa para funcionar o sales tax? Por que só os Estados Unidos têm? Porque o sales tax só funciona com alíquota baixa e só funciona se eu tiver pouca sonegação no varejo. Imagine isso no Brasil. Tá certo? Para eu substituir por fora, tá? ICMS, PIS/COFINS, ISS, por um tributo só, seria algo como 25%, se eu não tivesse exceção nenhuma. Zero de exceção, eu tinha que cobrar 25% de todo mundo. Tá certo? Imagina se você vai cobrar 25% no varejo. Não dá. Tá certo? Funciona nos Estados Unidos porque eles fiscalizam o varejo, a sonegação é relativamente baixa, não é que não tem, mas é baixa, e a alíquota é baixa. A alíquota mais alta acho que tem lá é 8%, né? Que eu saiba. 8,75, é 8 e pouco, tá certo? É muito menor. Os IVAs europeus têm alíquotas de 15% a 20%, entendeu? É o padrão. Já fica difícil você cobrar isso só no varejo. Mas é isso. No fundo é tudo tributo sobre consumo. Sendo que o sales tax não pega todas as rendas do varejo. Tem uma parte boa de serviços que não pega, tem coisas que não são tributadas. Bom, aí no Brasil, o fato é o seguinte, todos os países do mundo que tem bom IVA têm um IVA só. Aqui eu tenho 4 tributos, nenhum deles tem uma base ampla de bens e serviços. PIS e COFINS, que em princípio pega tudo, só pega a pessoa jurídica, não pega a pessoa física. Então, só para você ter uma ideia, eu tenho um agricultor no Brasil que fatura R$1 bilhão por ano e é pessoa física e não paga PIS e COFINS. E aí, como ele não paga PIS e COFINS, eu criei um crédito presumido lá na frente, porque ele comprou insumos que foram tributados e não geraram crédito. Então, já comecei a complicar o sistema. Eu tenho um crédito presumido sobre bens agropecuários, sobre mercadorias, sobre produtos agropecuários, porque dizem que o agricultor morreu com o crédito dele. IPI é ridículo, só incide sobre a indústria. Eu tenho um problema enorme de contencioso, onde termina a industrialização, onde começa a comercialização. É super comum um monte de empresas, elas jogam o grosso da margem para a comercialização e não na industrialização. E aí pagam menos IPI. Aí começa a ter disputa com o fisco. E o fisco federal vai lá e autua a empresa, porque diz, não, tem que pegar a sua... Mas onde é que acaba a comercialização? Onde é que começa a industrialização? Tá certo? É extremamente complicado esse troço. O ICMS não pega a maior parte dos serviços e o ISS só pega serviços. Agora, é muito difícil mudar o que tem hoje no sistema brasileiro. Muito difícil mudar dentro do que a gente tem. Por quê? Porque tem um monte de regime especial que já está consolidado dentro do sistema, é difícil de desmontar eles. Segundo, porque se eu for dar aquilo que a gente chama de crédito financeiro, quer dizer, tudo que a empresa compra gera crédito, e se eu ainda for dar um ressarcimento tempestivo de crédito, eu tenho um problema de um estoque enorme que seria ter que devolver, isso gera um problema fiscal grande para a União e para os Estados.
eu não consigo mudar esse sistema de incidência por dentro para um sistema de incidência por fora, quer dizer, sobre o imposto para sem o imposto. E eu tenho um monte de problemas se eu reduzir a alíquota interestadual do ICMS para fazer a tributação no destino. Nesse sentido, o meu think tank, lá, o Centro de Cidadania Fiscal, está propondo o quê? Nós estamos propondo resolver o problema do sistema tributário brasileiro de uma forma bastante simples. Vamos criar um tributo novo, 2 tributos novos, na verdade, um federal e um estadual e municipal, com base nas melhores padrões internacionais, uma legislação só. Os 2 tributos têm uma legislação só. Por que tem um federal e um estadual e municipal? Porque um é contribuição social, o outro é imposto, só por causa disso. Poderia ser um só. No limite, poderia ser um só. E o que a gente faz? A gente faz um phase-in desse tributo novo e um phase-out do tributo velho. No final do processo, eu faço o quê? É tipo um ORV tributário. Para aquele ideia do ORV que sobreviveu uma moeda boa e a moeda ruim. É a mesma coisa. A gente cria um sistema tributário bom e a gente tem um sistema tributário ruim. O que a gente faz? A gente vai substituindo aos poucos o sistema tributário ruim por um sistema tributário bom. E no final do processo, eu fico com o sistema tributário bom e mantenho o sistema tributário ruim. Hoje, olha, pessoal, eu acompanho esse tema há muito tempo. Tá? Mais de 10 anos que eu acompanho essa questão, a discussão de reforma tributária. Eu tenho certeza que, do ponto de vista técnico, essa é a melhor solução. Tem problemas políticos, não vou aqui fugir dos problemas políticos, mas do ponto de vista técnico, essa é com certeza a melhor solução para resolver os problemas do sistema tributário brasileiro. Tentar resolver dentro do que a gente tem é praticamente impossível. É quase impossível, pela quantidade de distorção que eu já tenho acumulada dentro do sistema. Então, desse ponto de vista, a gente está propondo substituir o PIS/COFINS por uma contribuição geral sobre consumo, o ICMS e o ISS por um imposto geral sobre consumo. E aí, num segundo momento, lá para frente, a gente está propondo acabar com o IPI e transformar ele num que a gente chama de excise tax, um imposto seletivo que incide sobre bens e serviços com externalidades negativas. Tipo fumo, bebida, combustível, coisas que eu quero desestimular o consumo. Tá certo? Por razões de externalidades negativas. Por que a gente não faz isso junto? Porque tem um monte de problema dentro do IPI. A Zona Franca de Manaus depende do IPI. O IPI é usado como um imposto de importação disfarçado para automóvel e bens de informática no Brasil. Então a gente não estamos querendo mexer nisso nesse momento. A gente tem que saber, já é muita briga que a gente está comprando na primeira parte. Isso daqui é basicamente a transição que a gente está propondo. A gente estaria propondo criar esse imposto federal, essa contribuição geral sobre consumo com alíquota de 1% e reduz a alíquota de PIS/COFINS não cumulativo e cumulativo, que opera durante 2 anos com esse tributo com uma alíquota de 1%, bem baixinho. Nesse momento eu posso errar um pouco a calibragem, posso cobrar um pouco mais, um pouco menos, mas aí depois de 2 anos eu sei exatamente como ele opera, quanto ele arrecada, e aí em 5 anos eu faço a transição. Em 5 anos depois, e aí eu sei exatamente quanto ele arrecada, eu sei exatamente quanto o PIS/COFINS arrecada, não tem erro na transição. Vou fazer a transição totalmente neutra do ponto de vista de carga tributária. Eu consigo fazer a mudança sem aumentar 1 centavo de carga tributária, porque eu sei exatamente quanto arrecada o tributo novo e sei exatamente quanto arrecada o tributo velho, e sei qual a alíquota dos dois. E aí eu mataria em 5 anos, e para o caso do ICMS e ISS, a transição começaria só no 3º ano. Como é a mesma legislação, pelo tributo federal eu já sei qual a distribuição estadual da receita, e aí eu faço a transição em 10 anos. Por que 10 anos? Por causa da guerra fiscal, é impossível fazer a transição muito rápida do ICMS, por causa dos incentivos da guerra fiscal. Você não consegue matar eles do dia para a noite. Eles são ilegais, tá? Mas não importa, eles estão aí, as empresas dependem deles, já se investiram com base neles. Eu preciso dar uma transição. Bom, aqui tem outras dificuldades, mas eu não vou Oi? Por que precisa ser contribuição social e o outro imposto? Por que não pode ser a mesma coisa? Porque a COFINS e o PIS são contribuições sociais, que são vinculadas à Seguridade Social, a receita toda vinculada à Seguridade Social. A hora que eu criasse isso como imposto federal, eu ia criar a resistência do pessoal da área de Seguridade Social. Eu sei disso porque eu tentei fazer isso na reforma tributária de 2008 e consegui ter a resistência, sem lógica nenhuma, mas tive a resistência do pessoal da área de Seguridade Social que queria ter o seu tributo. Então, no fundo, é um tributo só. Para as empresas é como se fosse um tributo só. Num segundo momento dá para unificar os dois, tá? A diferença é que a destinação daquele dinheiro. É a destinação do dinheiro. É a destinação do dinheiro. Mas é a mesma legislação, é o mesmo imposto para as empresas. Dá para fazer com um imposto só desde o começo? Dá. Mas eu vou comprar mais uma briga. Aí eu acho que compro uma briga a menos no primeiro momento e no segundo momento você unifica os dois. Quando tiver acabada a transição, dá perfeitamente para unificar os dois num tributo só.
A gente está propondo que os estados tenham alguma liberdade de fixação de alíquota, uma alíquota única, mas o estado pode subir um pouquinho ou baixar um pouquinho a alíquota dele, pouquinho, não é muito. E a gente acha que os municípios poderiam criar um tipo sales tax, que é um adicional do imposto apenas nas vendas a varejo, também por causa da questão democrática. Quero arrecadar mais dos meus consumidores. É um imposto sobre consumo. Lembre-se, é um imposto sobre consumo. Quero arrecadar mais dos meus consumidores para gastar, ótimo. Quero arrecadar menos, tudo bem, tá certo? É uma questão importante do ponto de vista do federalismo. Aqui tem uma discussão de compensação que eu não vou fazer. Bom, tributo sobre renda, não vou entrar em detalhe, tá, porque não está detalhado. A única coisa que a gente fala é o seguinte, pessoal, faz o sistema tributário que é isonômico no ponto de vista da tributação da renda do trabalho e do capital. Acaba com essa distorção, que se eu sou empregado eu pago muito mais sobre a renda do trabalho do que se eu sou uma empresa, e acaba com essa distorção de que eu possa pagar de 0 a 27,5% sobre aluguel. Trata tudo igual. Tributa a renda do trabalho igual para todo mundo, tributa a renda do capital igual para todo mundo. É basicamente isso o recado. Sobre a folha de salários, é um pouco complicado, não vou entrar em detalhe aqui, essa proposta já está mais detalhada, mas eu não trouxe aqui. Basicamente o que a gente está propondo é fazer o seguinte, olha, estabelece que tem um benefício assistencial que é universal, uma renda básica do idoso. Todo mundo, quando chegar aos 65 anos de idade, vai ter direito a receber R$880, não é um salário mínimo. É R$880 corrigido pela inflação, desvincula do salário mínimo. E aí, nesta parte, eu não tributo a folha de salário. A grande verdade é que o Brasil já tem isso. Eu já tenho um benefício assistencial, que é de um salário mínimo, para todo mundo que chega aos 65 anos de idade. Já tenho a aposentadoria rural. Já tem o regime do microempreendedor individual, que ele paga 5% do salário mínimo e se aposenta por um salário mínimo. Na prática, eu já tenho um sistema que é mais de 90% das pessoas com mais de 65 anos no Brasil já recebem alguma forma de benefício de previdência ou assistência no Brasil. Então já tem um benefício universal, já está dado. Então o que eu faço? Eu explicito isso, enfim, não, tem um benefício que aqui é não contributivo, vou financiar em outra base. Vou aumentar, por exemplo, a tributação do consumo, para poder financiar esse tributo. E desonera a folha, no valor dos primeiros R$880. Só mantenho do financiamento da folha aquilo que o informal não tem, tipo auxílio-doença, são coisas que o informal não tem, o tributo na folha, mas é pouquinho, o alíquota está baixo. E adota um regime universal para todo mundo. Acaba com essa coisa de que dependendo se eu sou rural tem um regime, se eu sou microempreendedor individual tem outro regime, se eu sou empregado outro regime, se eu sou sócio de empresa outro regime, adota o mesmo regime para todo mundo e acaba com esse modelo. É basicamente essa a ideia. E para os empregados de alta renda, o que a gente está propondo, desonera a folha também, só cobra na folha até o teto do salário de contribuição, R$5.100. Em compensação, eu tributo a renda de pessoas de alta renda em geral a mais. Aumento a tributação sobre a renda de pessoas de alta renda. Ou seja, na prática, o que eu estou fazendo? Eu estou reduzindo o custo do empregado formal e aumentando o custo das pessoas de alta renda que hoje não pagam imposto. No fundo, é um pouco essa é a ideia. E, finalmente, regime simplificado de tributação. Tem que rever o modelo. Basicamente, tem que baixar o limite de enquadramento, que não faz sentido nenhum, R$3.600.000, e tem que rever o critério de enquadramento, não tem que ser faturamento. Faturamento talvez para muito pequenininho. Para os outros tem que ser, na melhor das hipóteses, valor adicionado, que é uma coisa muito mais compatível com a capacidade econômica da empresa do que faturamento. Valor adicionado é a diferença entre o meu faturamento e os insumos todos que eu usei na minha produção, que tem muito mais a ver com a capacidade econômica da empresa do que com o faturamento. E no limite, na verdade, dá para fazer hoje, com o sistema de nota fiscal eletrônica que a gente tem no Brasil, inclusive agora estão estendendo para o varejo também, daqui a alguns anos todo o varejo brasileiro vai estar emitindo nota fiscal eletrônica. Tem muitos emitindo, vocês provavelmente vão em lojas que emitem, mas ainda tem muita loja que não emite. E na hora que eu tiver isso, eu posso fazer um lançamento de ofício. Talvez não precise nem de contador. Simplesmente o cara vende com nota fiscal eletrônica, compra com nota fiscal eletrônica, o fisco já calcula quanto imposto ele deve, já manda para ele, sem precisar do contador. Eles pagar o contador, vão pagar o fisco. Melhor, né? Tá certo? Tudo bem, os contadores não vão gostar, mas assim como os advogados também não gostam quando eu falo do simples, mas assim como os economistas não gostam quando eu falo que eu tenho que rever o lucro presumido. Mas a realidade é um pouco essa. Acho que era basicamente isso. Obrigado. Muito obrigado, Nando. Foi muito esclarecedor. Agora eu vou abrir uma rodada de perguntas aí. Vou tentar fazer
grupos de perguntas aí. Talvez 3 cada vez. Alguém que quer. Eu vou só se identificar na hora de fazer pergunta. Boa noite. Alguém tem uma caneta? Boa noite, meu nome é Dimalícia, eu sou jornalista, mas eu também sou aluna aqui da FESP, eu estou como aluna. Eu queria entender, assim, dá para entender, claro, a proposta, mas falando de mercado de trabalho, a gente sabe que muitas vezes esse PJ, ele não é PJ por opção, né? Nem todo, não se restringe a profissionais liberais, inclusive o MEI está sendo usado para PJizar até trabalhadores de baixa renda, né? Auxiliares em geral, enfim. Como a gente quebra esse ciclo? Né? A folha é muito cara para o empresário, o empregado PJizado paga menos imposto do que ele deveria. Como que a gente rompe esse ciclo? Obrigada. Meu nome é Flávio, eu sou aluno de pós-graduação em Ciência Política aqui na FESP e trabalho na Receita Federal, sou auditor. Apesar de trabalhar na Receita, eu não entendo tanto assim da parte tributária. Minha pergunta vai em outro sentido. Para aumentar as chances de fazer essas reformas propostas, de haver uma convergência no diagnóstico, quais seriam as mudanças necessárias no desenho institucional do Estado brasileiro? Obrigado. Aldo Traiaro, sou trabalho na área tributária na PwC, empresa de auditoria. A minha pergunta é mais naquela área de aplicações financeiras, mercado financeiro que você comentou rapidamente. No princípio, tecnicamente, a gente concorda totalmente que tem muitas disfunções, né? Os isentos, os come-cotas de um lado, é diferente se aplicar num fundo, fora de fundo, num papel de taxa de juros, DI ou prefixado, tal, e várias que a gente poderia mencionar. E, obviamente, talvez fizesse sentido você ter uma alíquota única para todas as aplicações, independente de qualquer coisa. Mas, ao mesmo tempo, o Brasil tem uma taxa de juros totalmente diferente do resto do mundo. É jabuticaba aqui, né? Investindo no curtíssimo prazo no CDI, você ganha 14%, você compra um papel de 10 anos, provavelmente você tem menos do que 14%, você não tem prêmio de risco. Então, a discussão é se a tributação não teria um papel de incentivar o investidor a aceitar risco, de não ter liquidez por longo prazo e de aceitar o risco de sair do DI, né? Aceitar o risco de precificação de juros pré-fixado e não o pós. E aí sim, obviamente, um modelo diferente, mas usar a tributação para levar o interesse pelo financiamento de longo prazo que o Brasil tanto precisa para a infraestrutura e outras áreas. Bom, três perguntas bem interessantes. Primeiro, de Maísa. A sua pergunta é totalmente pertinente. Quer dizer, na verdade, uma boa parte da pejotização não é porque as pessoas querem virar PJ, mas porque a empresa impõe que as pessoas virem PJs. Isso, na verdade, é um processo de precarização, na verdade, de relações de trabalho no Brasil. Tanto no caso de lucro presumido, como no caso de MEI, a gente tem muitos casos de trabalhadores que eram formais e que estão virando informais. Muitos autônomos que trabalhavam como autônomo e recebiam como autônomo estão sendo forçados a virarem MEIs. Para vocês terem uma ideia, vocês são aqui na universidade, espero que vocês não tenham esse problema aqui, mas eu tenho um amigo que foi dar aula, foi professor eventual para dar uma aula numa faculdade importante no Brasil, e eles falaram que só pagavam para ele se ele tivesse uma empresa para receber. Ele não podia receber como pessoa física. Tá certo? Espero que não seja o caso aqui, mas vamos lá. É um absurdo, tá certo? De novo, como eles estão tentando combater hoje via fiscalização e tentar punir. Qual a minha proposta? Acaba com a diferença. Tem que desonerar o custo do trabalhador formal, talvez não tenha sido claro aqui, tá certo? Tem que desonerar o custo do trabalhador formal e tem que
aumentar o custo da PJ. Essa que é a verdade. Tem que acabar com a diferença. Se a pessoa faz a mesma atividade, a gente tem que trabalhar mesmo, tem que pagar o mesmo imposto. Ponto. Acabou. A hora que eu acabo com a diferença, acabou com o incentivo para eu fazer esse processo de pejitação. Mas nesse processo eu tenho que exonerar, e tenho que exonerar bastante o trabalhador de alta renda. A proposta que eu falei aqui para a tributação da folha é uma das mais importantes. Na verdade, desonerar a tributação da folha para valores até R$ 880, significativamente. Isso, na verdade, resolveria o problema do meio dos trabalhadores de baixa renda, e para os trabalhadores de alta renda, que ganham acima de R$ 5.100, também desonerar a folha acima desse montante. Com isso, eu reduziria muito o custo do trabalhador formal, eu teria que tributar mais o consumo de um lado e principalmente a renda das pessoas de alta renda do outro lado, mas para todo mundo, independentemente, e tem que tributar a renda de pessoa que é PJ, tá certo? Não tem jeito, eu tenho que aumentar. A hora que eu resolver o problema da folha, eu resolvo o problema do custo. Na tabela que eu mostrei aqui, eu tentava mostrar, por exemplo, a diferença entre um lucro presumido e um trabalhador formal dá R$ 9.000 e poucos. Desses R$ 9.500, desses R$ 9.500, R$ 1.500 é FGTS, que o formal tem e o outro não tem. Do resto, uns R$ 4.500 é tributação da folha e R$ 3.500 é tributação da renda. Então, eu estou falando o seguinte, o grosso dessa diferença na tributação da folha é porque o trabalhador formal paga, a empresa paga sobre a folha inteira dele, os R$ 30.000, paga os 20%, mais aquele monte de penduricalho. Tá certo? Na hora que eu tirar isso, reduz enormemente essa diferença, e aqueles R$ 3.500 de diferença de tributação da renda, eu tenho que tributar a pessoa na renda mesmo. Essa que é a... E mais, né? Eu tenho que tributar um pouco mais que os R$ 3.500. Mas, na prática, hoje, eu acho que tirando o servidor público, eu provavelmente tenho hoje mais PJ de alta renda do que empregado formal de alta renda no Brasil. Tá? Então, na verdade, eu consigo fazer isso tirando, vamos lá, tirando 26, 27% de tributação da folha do empregado formal e jogando uns 10% para todo mundo na renda. Acho que eu consigo fazer algo, repor essa coisa. Bom, com relação à questão do Flávio, qual desenho institucional de Estado brasileiro que eu preciso? Essa discussão de reforma tributária, eu posso dizer assim, é claro, de onde vêm as resistências? As resistências vêm claramente, de um lado, vem de setores, empresas que têm benefícios tributários que estão consolidados e que se apegam a esses benefícios tributários, que na verdade a sociedade inteira está pagando, e vem um pouco dos estados e municípios que perderiam autonomia tributária dentro desse modelo que a gente está propondo. Tem toda uma discussão de compensação de perdas, mas isso não entrei em detalhe, mas está contemplado no modelo. Mas os estados perderiam, por exemplo, o poder de conceder incentivo do real fiscal. É um poder que eles têm, que eles perderiam dentro do modelo que a gente está propondo. E, obviamente, isso pode gerar alguma resistência. Quem ganha? Quem ganha é a população como um todo. Quanto ganha é muito difícil de calcular. É muito difícil calcular com precisão o ganho que decorre de uma reforma tributária como eu propus aqui. Tá certo? Simplesmente a trocar os nossos tributos sobre bens e serviços pelo modelo IVA, como eu propus. Mas, provavelmente, nós estamos falando algo aí de a ordem de 10%, talvez 10% a mais do PIB potencial do país. Nós estamos falando em o PIB do país crescer meio ponto a um ponto a mais por ano durante 10, 15 anos, por conta das mudanças que a gente está propondo, porque o investimento passa a ser feito no lugar certo e não no lugar errado. Porque eu reduzi o custo de compliance, esse peso morto que eu tenho enorme sobre a economia brasileira, porque eu reduzi a insegurança jurídica que resulta da complexidade do sistema tributário. Nós estamos falando em um ganho enorme, não um ganho pequeno. Nós estamos falando em cada brasileiro poder ser 10% mais rico por causa dessas mudanças. Tá certo? Então a sua pergunta, a grande questão é convencer no debate político desses benefícios. Fazer que no debate político esses benefícios sejam compreendidos. Infelizmente, aqui nós estamos na faculdade de Sociologia e Política, tá certo? Os professores aqui provavelmente entendem mais do que eu. Infelizmente, nosso sistema político não ajuda nisso. O Delfim Neto tem uma frase ótima. Ele diz que o pior argumento que você pode usar no Congresso Nacional é a lógica. Então, infelizmente é isso mesmo, tá certo? Porque as pessoas lá só conseguem ver o seu interesse específico ou daquele grupo que ela está defendendo, que elegeu ela, ou principalmente o interesse daquela empresa que financiou ela, para aquele deputado, para poder estar lá dentro. Se aquela empresa é uma que está perdendo nessa mudança, ela vai fazer uma pressão enorme e talvez não ajude. Então, desse ponto de vista,
Tem toda uma discussão de mudança do modelo político do país que eu não estou trazendo aqui para discussão, tá certo? A Lava Jato sozinho não resolve, tá? Só deixar isso claro. A Lava Jato tira os corruptos. Ela não necessariamente traz pessoas competentes, não necessariamente traz políticos competentes. Ao contrário, pode ser até que piore a qualidade técnica do parlamento brasileiro, que no Senado ainda é mais ou menos, na Câmara é um desastre. Desastre. Pior, cada legislatura pior. É inacreditável, é ruim a qualidade técnica dos parlamentares brasileiros, principalmente na Câmara dos Deputados. O Senado ainda está um pouquinho melhor. Agora, nesse processo tem que usar muito a imprensa, tem que usar os meios de comunicação, tem que fazer isso, tem que ter uma pressão política forte para aprovar, e obviamente o executivo apoiando ajuda bem, né? O executivo botando a sua força política a favor de uma mudança dessa ajuda bastante. Tá certo? Mas não estamos discutindo aqui como melhorar a qualidade do parlamento brasileiro. A Lava Jato está fazendo uma parte do trabalho, mas não todo, certo? Isso eu volto a falar. E finalmente o Álvaro, a sua questão sobre distorções das aplicações financeiras, obviamente, eu não falei muito aqui, porque esse é um tema, só isso aqui dá para falar meia hora só sobre esse, ou mais, até 1 hora só sobre esse assunto. Olha, eu pensava um pouco como você, eu cheguei a desenvolver uma proposta de fazer a tributação ser função do que você está financiando, se é investimento, independente se é infraestrutura industrial, não sei o quê, e da duration da aplicação financeira. O modelo está pronto, está feito, não sei o quê. O fato é o seguinte, é muito complicado. Faça a política pública com outro instrumento. Você quer induzir investimento com recurso de mercado em investimento, em vez da desoneração tributária, dá uma subvenção direta para quem você quer estimular e deixa o sistema tributário funcionar com uma alíquota única, flat. A Luciana sabe disso muito bem. Eu estive conversando com ela, até cheguei a apresentar minha proposta com um pouco de... Eu mesmo não concordando muito com aquilo que eu estava propondo. Eu voltei, está montado o sistema. Eu um dia pensei exatamente nisso. Então, vamos fazer aqui um troço que a tributação é decrescente em função da duration, pessoal, é o seguinte, é um indicador de risco, é um indicador de volatilidade em função da variação. Quanto mais oscila a taxa de juros, mais varia o preço do seu papel. Então, para você ter uma ideia, se eu fizer uma aplicação financeira pré-fixada, ela é proporcional ao prazo da aplicação. Tá certo? É algo mais ou menos assim, a duration é proporcional ao prazo da aplicação. Se eu fizer uma aplicação em CDI, que o juro é ajustado diariamente em função do juro de mercado, a duration é 0. Eu não tenho duration. Mas no fundo é muito complicado, esquece. Vamos caminhar para um sistema simples, tributo igual para todo mundo, faz igual para todo mundo, tributa tudo igual, tudo com a mesma alíquota. Quer fazer política pública? Arrecada e gasta naquilo que você quer estimular. Tá certo? E de qualquer jeito você não vai resolver o problema de financiamento via mercado enquanto não resolver o problema macro fiscal que leva a taxa de juros a ser do nível que a gente é aqui no Brasil. Acho que era basicamente isso. Hoje eu estou convencido que o melhor jeito é fazer é simples, flat, igual para todo mundo. Tem que tributar rendimento capital igual para todo mundo. Aliás, esse é um problema, está no mundo, não é um problema brasileiro. No mundo, a tributação de rendimento de capital, de equity, de capital próprio, é muito mais alta do que a tributação de rendimento de capital de terceiros, que é a tributação de aplicação financeira, porque você deduz os juros como despesa e tributa na aplicação financeira. E geralmente essa tributação é menor do que a tributação do equity da empresa. E isso leva a que as empresas sejam subcapitalizadas. Isso induz as empresas a se endividar muito e se capitalizar pouco. E é verdade, pessoal. A Bélgica, por exemplo, mudou. Aqui no Brasil a gente tem uma coisa que corrige parcialmente isso, que é aquele juros sobre capital próprio. Mas é um jeito burro. Porque ela só corrige quando eu distribuo o dividendo. Se eu reinvisto o lucro, não tenho aquele redutor, que é uma estupidez. Não faz sentido nenhum dizer o seguinte, se eu distribuir o dinheiro eu pago menos, mas se eu reinvestir o dinheiro eu pago mais. Isso é uma burrice inominável, tá certo? Agora a Bélgica tem um sistema que é parecido com o JCP, só que no imposto de lucro é distribuído ou retiro. É uma porcentagem do patrimônio líquido que abate o imposto de renda. Na hora que a Bélgica adotou isso, de imediato, em poucos anos, mudou completamente a estrutura de capital das empresas. Elas passaram a ser muito mais capitalizadas e muito menos endividadas. É inacreditável, a coisa funciona mesmo. Incentivo funciona em economia, tá, pessoal? Isso é uma coisa que a gente aprende rapidinho. Economista aprende que incentivo funciona. E funciona mesmo. A Bélgica adotou esse modelo e mudou.
Então tem que pensar um pouco nisso, não faz sentido, a gente está falando de tributação de rendimento de capital, a tributação de rendimento de capital próprio, o equity, tem que ser a mesma tributação de rendimento de capital de terceiros. Então se quer mudar o modelo brasileiro, vamos mudar olhando todo, não é olhar só a aplicação financeira, tem que olhar a aplicação financeira junto com a tributação tributação do lucro das empresas, tem que olhar os dois juntos, na verdade, para poder fazer um sistema que seja de fato razoável. Isso tem impactos, viu? Quando a empresa é subcapitalizada, quando você tem crise, é mais fácil ela quebrar do que uma empresa que é mais capitalizada, quer dizer, tem diferenças do ponto de vista de estabilidade do sistema como um todo. Eu tenho espaço para mais perguntas. Bom, eu sou aula aqui da FESP. Não, eu acho assim que o modelo que você apresentou aqui, tanto o diagnóstico quanto o modelo, são extremamente racionais. E a síntese de tudo isso é que no Brasil se tira dos pobres para dar aos ricos. Quer dizer, essa é a síntese de todo o imbróglio que o país vive. Inclusive nós tínhamos um cônsul americano aqui, que era nosso amigo, ele vinha dar aula aqui, e ele dizia que o Brasil é o país mais estranho que ele conheceu, que era o único país que tirava dos pobres para dar aos ricos. Agora o problema é o seguinte, quer dizer, existe um nó político insuperável, porque para viabilizar esse modelo tributário que você propõe, significaria fazer uma verdadeira revolução no Brasil. E ninguém, quer dizer, com o sistema político que está aí, é impensável que um sistema tributário desse seja implantado. Quer dizer, nem os presidentes de repúblicas populares conseguem propor um modelo tributário que estabeleça um mínimo de equidade tributária no país. Então, quer dizer, o que fazer, ele está dado. O grande problema é o como. Então, e o como, eu não vejo saída. Quer dizer, isso que é desesperador um pouco no país. Como é que, e penso que o teu centro de pesquisa, ele deve ter pensado alguma forma do como. Então, vocês pensaram alguma estratégia para viabilizar essa reforma tributária ou não? Tem mais alguma pergunta? Posso repetir? Também relacionado com essa parte de mercado, investimento, mas entrando na Previdência. Porque a Previdência é uma forma de investimento de longo prazo, aposentadoria, tem um benefício tributário que pode chegar a uma alíquota Previdência complementar, né? A privada, que você pode fazer por conta própria, você pode chegar numa alíquota de 10%, você tem que esperar 10 anos e tal, mas na prática não incentiva o investimento em longo prazo em infraestrutura, porque o pessoal recebe esse dinheiro para longo prazo, mas investe em day, não investe num financiamento de longo prazo e tal. E o que eles dizem é porque, apesar de ficar muito tempo, há o risco do investidor tirar a qualquer momento. A liquidez é diária, apesar de ter um objetivo de longo prazo. Então aí, até fazendo link com a pergunta anterior, como colocar o convencimento do investidor a aceitar um duration, aceitar o risco, aceitar não ter liquidez, ficar naquele papel mais longo prazo, e até mesmo agora voltando para a aplicação financeira normal, que hoje tem um redutor para alíquota para até 2 anos, se também não caberia fazer alguma coisa que alongasse esse período, desse para 4 ou 5 anos um benefício. Sim, como você falou, o incentivo acaba levando a uma influência na economia, mas aí obviamente exigir desse investidor que realmente ele não tem uma liquidez, que ele assuma um risco, para que ele invista efetivamente em economia real, via aquela aplicação que ele está fazendo, na iniciativa privada e não simplesmente comprando título do governo. Acho que é isso, um pouco previdência e alongamento de prazo de novo. Mais a última pergunta. Meu nome é Almiro, eu sou diretor financeiro da Fundação, mas a minha pergunta vai... Você fez uma explanação que eu também verifiquei,
que tem a imagem da produtividade, que, na verdade, esse processo de tributação tem um reflexo direto muito grande na produtividade do bem de serviço. Nos anos 90, eu trabalhava na Electrolux e nós tínhamos um dilema, que era baixos salários no Brasil e um custo de motor muito alto. E na Suécia, ótimos salários e custo do mesmo motor muito baixo, comparado com o nosso. Eu tive que fazer um trabalho comparando o motor fabricado no Brasil com o mesmo motor fabricado na Suécia. Onde que estavam as diferenças do custo? O nosso custo do motor na época era mais ou menos $20 e o mesmo motor sueco, fabricado por sueco, era $16. Como justificar isso, né? E aí eu fui para a Suécia, eu fiz um trabalho no Brasil mostrando qual era o nosso custo, aí fui para a Suécia para entender como é que era o sistema deles. Bom, e aí tem o processo tributário que você disse, né, da folha de pagamento. Você tem o problema do custo financeiro dessa matéria-prima, que também você tem no processo na venda, quer dizer, você vendeu o produto num prazo de 30, 60, 90, 120, nem recebeu e já está pagando o imposto, incluso o custo financeiro, quer dizer, do ICMS e do IPI, né, e dos outros impostos também. E, quer dizer, aí nós temos o problema do câmbio também, somente naquela época tinha um problema seríssimo de câmbio. Quer dizer, então aí tem um problema da produtividade, do nosso custo de produção. Aí também tem o problema, como você disse, que não tinha crédito. Naquela época não tinha nem crédito da energia. Quer dizer, para você usar esse crédito de energia, você tinha que fazer uma série de trabalhos para justificar e provar que você usava aquilo como insumo. E na parte de comunicação, realmente não era possível ter esse crédito. E também tem a parte dos impostos, como você disse, que é o recolhimento que consome uma quantidade enorme de recursos, e ainda, se a empresa cometer um equívoco, não é, ela é penalizada, não é, e ainda pode ter riscos judiciais, não é, pode pegar até cadeia. Não é. Então eu queria que você falasse um pouco também sobre isso, que nesse processo, como é que o Brasil pode se tornar, na produção, buscar um maior grau de produtividade para ser competitivo no sistema de trocas. Bom, vamos lá. Primeiro com o Aldo. Aldo, só complementando. Que tentei mostrar aqui, obviamente tem um problema de equidade. Tem uma parte importante de pessoas de alta renda que paga pouco imposto no Brasil. Mas esse não é o único problema do sistema tributário. Assim, tem outros problemas tributários, tem outros problemas. Eu tenho o problema de que eu dou incentivo para o improdutivo e desincentivo o produtivo. E às vezes o improdutivo pode ser pessoa de renda mais baixa, hein? Só lembrando. Às vezes eu estou incentivando a pessoa a ser um microempresário totalmente improdutivo e estou desincentivando ele a ser um empregado formal de uma empresa produtiva. Não necessariamente é só uma questão de ricos e pobres. Óbvio que eu tenho um problema de equidade, mas não é o único. Eu tenho um problema seríssimo de produtividade dentro do sistema tributário brasileiro. Tá certo? Como é que a gente resolve isso do ponto de vista político? Primeiro, acho que não dá para propor reforma de tudo ao mesmo tempo. O que a gente tem desenvolvido, aliás, dentro do centro, por enquanto, é a proposta para a tributação de bens e serviços, que vai gerar resistências. Como é que a gente acha que supera essas resistências? Fazendo uma transição longa e tentando fazer as pessoas entenderem o grande benefício que você tem de adotar esse novo sistema tributário. Tá certo? De que realmente traz ganhos gerais para todo mundo. Tem várias empresas, isso é uma coisa importante, que estão entendendo que tem que mudar o que tem no Brasil. Vocês não têm ideia do que a gente perde de investimento por conta das distorções do nosso sistema tributário. Tá certo? É algo brutal. Então, é um problema de convencimento. As outras mudanças, qual é a mudança mais difícil de todas, que eu acho? A mais difícil de todas, provavelmente, é dos regimes simplificados.
gente tem que mudar esse modelo do simples e do lucro presumido. Essa é complicada politicamente e ela é o principal motivo que eu tenho hoje de distorções na tributação de pessoas de alta renda. Provavelmente o maior problema que eu tenho hoje do ponto de vista distributivo no sistema tributário brasileiro são os regimes simplificados de tributação, que é o lucro presumido e o simples. Essas é mais difícil de mudar politicamente. Isso vai ter que ser um segundo momento. Como é que eu vou resolver? Provavelmente com a transição também. Tem certeza que vai conseguir mudar? Não tenho certeza nenhuma. Agora, se a gente não tentar... o que a gente tem? A gente tem o padrão mundial. Por que a gente não pode discutir o padrão que os outros países têm e adotar para o Brasil? Porque é uma boa referência, tá certo? E de fato não tem nada parecido com o que tem aqui no Brasil no resto do mundo. Aliás, pequeno negócio no resto do mundo, como é que é tributado? Os negócios são basicamente 3 bases tributárias, tá? Você tributa numa empresa, você tributa o valor adicionado no mundo, você tributa a folha de salário e tributa o lucro. Como é que funciona no resto do mundo? Folha de salário, não tem diferença nenhuma. Normalmente você tributa o pequeno negócio igual ao grande negócio. Não tem, caríssimos casos que tem alguma diferença e são coisas pontuais. Valor adicionado. Alguns países não fazem diferença nenhuma, alguns países simplesmente dizem que negócios com receita até, eu falei, no máximo $50 mil ano, estão dispensados de se inscrever como contribuintes. Viram consumidor final, nem se apropria crédito, nem transfere crédito, está fora do... não precisa apurar um imposto. Lucro. Como é que você faz com o lucro? Na maior parte dos países do mundo, o lucro que eu apuro na pequena empresa é transferido para a pessoa física e tributado na pessoa física. É exatamente o oposto que tem no Brasil, que eu tributo na empresa e não tributo na pessoa física. Outros países tributam na empresa e tributam na distribuição de dividendos. Mas normalmente o padrão mais comum, não é generalizado, mas o mais comum é você apurar o lucro na empresa, considerar o lucro automaticamente distribuído, todo o lucro apurado na empresa, ainda que seja reinvestido, e tributar na pessoa física. Eu pulo o lucro na empresa e jogo para a pessoa física, apuro na minha declaração de imposto de pessoa física. Esse é o padrão mundial, é exatamente o oposto do que a gente tem no Brasil. O Brasil, que eu conheço, é o único país que apura só, tributa só na empresa e não tributa de novo na pessoa física. Então, o que a gente vai fazer? Vamos discutir como é que funciona no resto do mundo. Vamos ver, mostrar. Vamos mostrar as distorções, vamos mostrar que uma pessoa que coopera com margem de 50% ganha R$80 mil por mês, e uma pessoa, um mesmo comerciante que tem uma margem de 25% ganha R$8 mil por mês. Vamos discutir isso, mano. Eu acho que a gente tem uma base aí para discutir. Vamos falar o quê? Eu vou reduzir o tributo desse que fatura R$25 mil por mês e vou aumentar daquele que fatura tem uma margem de 50%. Tá certo? Eu acho que isso a gente tem que fazer. No caso brasileiro. Falando que é fácil politicamente, não é. Não estou falando que é fácil politicamente, não. Agora, de novo, como é que você consegue fazer isso? O único jeito de realmente andar é convencer o executivo. Isso é bem claro. Aqui no Brasil, quando o executivo joga pesado, muitas vezes ele consegue aprovar, se ele tiver força política, ele consegue aprovar mudanças. Então, isso são mudanças para serem feitas por um executivo com força política em começo de mandato e botar força nisso. Tem que fazer aos poucos. A gente não vai conseguir fazer tudo de uma vez só. Em relação ao Álvaro, eu volto atrás do que você falou. Volto a falar, melhor não tratar, esquece. Não tente resolver esses problemas via sistema tributário. E olha que eu tenho parte de culpa nesse processo, tá? Quem inventou essas coisas de 35% a 10%, para coisa fui eu. Essa história aí de previdência complementar. Me arrependo, tá? A gente faz erro, a gente erra na vida, a gente reconhece o erro e segue em frente, tá certo? Vamos tentar corrigir. Foi um erro, não funcionou. O brasileiro morre de medo de flutuação de preço de cota, mesmo que seja uma previdência complementar, ele não aceita a flutuação de preço de cota. O que vai acontecer? Se a gente acertar o fiscal do país, o juro de longo prazo vai ficar mais alto que o de curto prazo, naturalmente, e aí você vai ter via mercado um incentivo para prolongar a aplicação e não via política tributária. Ponto. Acho que isso, tá certo? Esse é o jeito virtuoso de resolver o seu problema. Não tente resolver via tributação, porque provavelmente vai criar a chance de criar distorção é muito grande, tá certo? E depois para corrigir é difícil. Então, imagine você falar em duration para um aplicador, falar em prazo ele já entende mais ou menos, agora duration o cara não vai entender nunca. Então, melhor não fazer. E finalmente, o Almiro, né? Almiro, bom, a questão é de custo Brasil, né? É uma questão muito ampla, pega um monte de coisa que eu não estou tratando aqui, mas eu volto a falar, uma parte do custo Brasil é o nosso sistema tributário.
tá certo? Por N distorções que eu mostrei aqui. Vou dar um exemplo do que é Custo Brasil. Eu uma vez fui numa empresa de consumo, uma multinacional que vende bem de consumo aqui no Brasil, para muitos estados, muitos bens de consumo, um portfólio muito grande de produtos. Essa multinacional, o pessoal falou o seguinte: olha, o meu programa para apurar o IVA na Europa, em todos os países da Europa, tem diferenças entre países, mas é muito parecido, tem 50 linhas de programação de computador. O meu programa para apurar o ICMS, só o ICMS no Brasil, tem 20 mil linhas de programação de computador. Tá certo? Então a diferença é essa. Esse é o custo Brasil. Entendeu? É uma parte do custo Brasil. E mais, aquelas 20 mil linhas mudam todo dia. Todo dia. Tá certo? Então, obviamente, eu tenho. Essa é um pouco a noção do que a gente está falando aqui quando a gente fala em simplificar o sistema tributário. O modelo IVA que eu estou propondo são 50 linhas. Tá certo? De computador. Automaticamente eu simplifiquei enormemente o reduzir custo para a empresa. Eu tiro essa coisa que você falou, começa a acumular crédito e não consegue recuperar crédito. Eu pago eletricidade e não consigo recuperar o crédito de eletricidade. Alguns estados ainda estão vedando para escritório. Para a fábrica, acho que todo mundo hoje está aceitando, mas a empresa usa a eletricidade no escritório, os estados não aceitam crédito de ICMS da eletricidade e gastam no escritório porque ele foi incorporado no produto final. Então, é completamente maluco esse modelo tributário. As outras questões, bom, a questão da folha, acho que tem que desonerar, mas não tem jeito. Se a gente tiver um sistema previdenciário muito generoso, tirando essa parte de desonerar o benefício assistencial que eu estou propondo, se tiver um sistema previdenciário muito generoso, vai ter que cobrar muito. A tributação da folha proporcional tem que ser proporcional à generosidade do sistema previdenciário, tá certo? Se a gente quiser fazer uma reforma da Previdência e tornar o nosso sistema menos generoso, provavelmente vai dar para reduzir a tributação da folha no Brasil. As outras questões, questão de custo financeiro, aí não tem jeito, é um problema de taxa de juros, é um problema fiscal, não é um problema de gasto, não é um problema de forma do sistema tributário. Resolver o problema macroeconômico, o problema fiscal do país, as taxas de juros caem, reduz o custo financeiro das empresas. E aquela questão que você falou de penalização de equívoco tributário, você tem toda a razão. É aquela coisa que eu falei de contencioso tributário, que eu falei lá. É um problema enorme para as empresas brasileiras, enorme, que na hora que você simplifica o sistema tributário, ele deixa de existir. Tá certo? Assim, não estou brincando, na hora que você tiver um modelo IVA no Brasil, você matou, sei lá, 50% do contencioso tributário. Tem uma parte no imposto de renda que ainda vai ter que resolver depois. Tipo, ágio é um problemão. Acaba com essa história de ágio aqui no Brasil, cara, que é um absurdo. Você só existe no Brasil. Dá uma baita de um contencioso alto modelo mundial, padrão mundial. Não faz sentido nenhum a gente ter uma coisa que foi inventada para estimular as privatizações lá nos anos 90, que foi mantida e serve só para as empresas terem briga com o fisco. Não tem um caso de ágio que não dê autuação, entendeu, no Brasil. Então, vamos mudar o sistema tributário brasileiro, adotar o padrão mundial e seguir em frente. Agora, todo o resto, tem um monte de outros instrumentos de produtividade aqui. Um dos mais importantes, aliás, é a qualificação de mão de obra. Tá? Isso é uma coisa super séria. Aliás, quando você vai discutir com as empresas, você pergunta, por que você não investe no Nordeste? É super fraco. Um dos principais problemas apontados é a qualidade da mão de obra. É falta de qualificação na mão de obra, por incrível que pareça. Não é problema tributário, não é outro problema. Então, em vez de fazer incentivo de ICMS, a gente não investe em qualificação de mão de obra. Tá certo? Esse é um baita de um ganho muito melhor, é um dinheiro muito mais bem gasto do que gastar dinheiro para atrair uma petroquímica para um estado do Nordeste, tá certo? É basicamente isso que eu tinha a falar. Agora, porque o seu problema é muito mais amplo do que eu estou discutindo aqui, tá? E também é outra discussão para discutir todas as dimensões do Custo Brasil. Bom? Bernardo, muito obrigado. A gente tem um compromisso aqui de acabar às 9h01. A gente gravou a apresentação, ela vai estar no site, então tem sempre a possibilidade de assistir de novo ou mandar para outras pessoas. E vale a pena a discussão e vale a pena se discutir como implanta. E eu acho que a proposta do API faz todo sentido, é não implantar com velocidade. Se fizer uma transição razoável, eu acho que é vendável, porque dá para sentir como é que vai se comportar o imposto.
O grande problema que a gente tem é que qualquer reforma tributária o governo quer cobrar mais e a gente quer pagar menos. E esse é o ponto que nunca dá certo. Se a gente sentir e souber exatamente que dá para fazer uma transição neutra, depois que a gente aprender o imposto novo, eu acho que pode ser um grande passo. Eu gostei muito da ideia. Muito obrigado de novo por dedicar esse tempo aqui com a gente. Acho que valeu muito.